Hey, folks. Mais um episódio aí pra gente. Eu tava treinando o nome desse rapaz aqui. Eu não sei porquê, mas travou aqui, cara. Trava a língua? É, Vitor Cardoso. Isso aí. Ó. Fisioterapeuta? Fisioterapeuta. Pô, legal. Muito obrigado por vir aí. Puta satisfação. Vamos falar de coluna, que eu sou o cara mais zoado da coluna que você... Não vou dizer que você pode conhecer, que você deve conhecer gente mais zoada. Cara, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite para estar aqui falando um pouco mais sobre coluna, esse assunto que tem muito tabu por aí, que a gente acaba vendo muita informação errada e acaba mais atrapalhando do que ajudando a gente. Sem dúvidas. Só deixar uns recados. Galera, não esquece de curtir, compartilhar, segue a gente, ativa o sininho, faz toda aquela parada aí para poder dar um up nesse podcast aqui, tá bom? E se você quiser ajudar o canal, faz aquele pix maroto pra gente, fechou? É isso aí. Bora lá pro papo. Bora. Uma coisa que a gente tava até conversando, que é uma coisa que eu tinha um hábito horrível de fazer, que é estralar o pescoço. E eu acabei de ver uma postagem sua hoje à tarde, falando sobre isso daí. Fala um pouquinho pra nós aí. Então vamos falar um pouquinho sobre estralar o pescoço, né? Então sempre é um hábito muito comum que algumas pessoas acabam tendo, porque traz uma sensação de alívio. Exatamente. Traz uma sensação de alívio, numa tensão, parece que dá uma relaxada, parece que bota algo que estava fora do lugar, parece que encaixa aquilo lá. Só que tem um grande problema nesse processo todo, né? Porque principalmente quando a gente pensa no pescoço em si. Tem problema na coluna como um todo, mas o principal que a gente consegue ressaltar aqui é na região da cervical, do pescoço. Por quê? A gente tem a artéria vertebral, que é a artéria que vai irrigar todo o nosso cérebro. E na nossa coluna, ela passa por um forame, que ela tem um local, que é um buraquinho, que tem uma proteção, que ela fica protegida. Em algumas pessoas, essa artéria, ela não passa ali dentro. Chega uma região que ela vem por fora. Nossa. E aí, essas pessoas, quando vão fazer um movimento de estalar o pescoço, brusco, pode acabar lesionando essa artéria e essa pessoa tendo um AVC. E não é incomum isso acontecer, é muito raro, mas pode acabar acontecendo. Tanto que um dia eu fiz uma publicação sobre isso no meu Instagram e teve um cara, né, que ele falou, comentou, Vitor, isso aconteceu comigo. Em 2007, eu fui estralar meu pescoço em casa e eu tive um AVC. Caramba. Sorte que tinha gente em casa comigo que me levou rápido pro hospital e conseguiu, né, fazer tudo o que precisava ser feito naquele momento de emergência para evitar problemas maiores. Mas ele falou, eu tive sequelas, fiquei com um problema, mas fiz tratamento completo e hoje eu voltei a ser normal, né? Voltou ao normal. Então, Sim. O principal problema de estralar é na cervical. O segundo grande problema que a gente consegue ver é o seguinte. Quando eu vou estralar a minha coluna, ela traz aquela sensação de alívio, de relaxamento. Só que vai ter vezes que não vai estralar. Vai ter vezes que tu vai forçar pra tentar e não vai conseguir. Não aconteceu contigo já? Sim. De tentar fazer um movimento e putz, não Sim, foi. não foi. E vai. Até que tu vai, vai ir. Eu jogo com mais violência ainda. Isso aí. Só que numa dessas de vai tentar estralar a coluna e não vai, aí que acaba se machucando. Na coluna também? Na coluna também, ao longo. Eu disse quando dou aquele chutinho de... Isso. pra estralar. Então o perigo é o forçar algo. Que nem tem muita gente que comenta pra mim, tá, Vitor, mas às vezes eu olho pro lado e dá um... Ok, Tudo bem, né? Tudo bem, olhou pro lado, não fez algo forçado pra tentar estralar a tua coluna. Foi algo natural, né? E o fisioterapeuta, o quiropraxista, que muita gente pergunta, ou até mesmo o osteopata, a gente tem testes específicos que a gente faz com o paciente pra saber se ele tem uma predisposição a lesionar essa artéria. Então a gente faz um teste antes, que o paciente acaba apresentando um nistagmo, né? Um estrabismo, começa a vir a cabeça do paciente, o olho dele começa a balançar, a pessoa começa a ficar um pouco mais enjoada, e são sinais que a gente começa a perceber que, opa, pode ter algo aí. Então ele é contraindicado para esse tipo de paciente fazer esse tipo de manobra. Daí a gente não faz, a gente tem outras técnicas que vão fazer isso, né? Então a gente, às vezes... ou na maioria das vezes, a gente tinha aquela ideia de que, putz, vou estralar porque vai botar minha coluna no lugar, vai encaixar. Sim, várias vezes eu fiz isso. Só que não vai, porque o estalo que acontece na coluna é o mesmo que acontece no dedo. Sim. O dedo não foi pro lugar. Sim. Ele já estava encaixado. Já tava certinho. Já estava certinho. Só que dentro da nossa junta, das articulações, a gente tem bolhas de ar ali dentro. E quando a gente faz um movimento brusco de aproximar a articulação, agora não vai estalar, mas quando a gente faz esse movimento... Isso, a gente acaba estourando essa bolha de ar e dá esse barulhinho. Só que esse barulhinho tem um efeito neurofisiológico
no nosso corpo que traz essa sensação de conforto e de alívio. Então é por isso que é tão gostoso fazer esse tipo de movimento. Sim. Então é super contraindicado. A questão de estralar mesmo, fazer essas manobras aí. Em casa, completamente. Porque numa dessas pode acabar se machucando e... Pra se machucar uma vez só, né? É. Pra se machucar não precisa de duas. Pior que é mesmo. Né? Então, nós... Somos as provas vivas disso, exatamente. Né? Se no futebol e no motocross. Eu já disse, ovelha não é pra mato, não adianta, né? Adorei isso, ovelha não é pra mato. Não, o pessoal fala às vezes assim pra mim, não, porque crossfit é ruim, crossfit lesiona, imagina, a pessoa faz crossfit e se machuca. Eu falei, cara, é porque tu não vê futebol. Eu joguei 3 vezes esse ano, uma machuquei o joelho, a outra joguei com o joelho doendo e a terceira eu quebrei o pé. Então, assim, quer algo que lesiona mais do que futebol? Em 3 jogos, 2 lesões. Lesiona até que mais que o MMA, o futebol. É um dos esportes que mais tem lesão. O bagulho dos peladeiros de final de semana, os caras vai, quer ganhar o jogo, briga com o melhor amigo. E é só final de semana, né? Não, e tu não vê pro cara falar assim, não joga futebol que tu vai se machucar. Tu não vê alguém falar isso aí. Tu só escuta falar, não faz crossfit porque crossfit é ruim, ou não corre que o impacto vai prejudicar, mas futebol é saúde. Então, não é bem assim que a coisa funciona, Não é bem por aí. Não é bem por aí. E os quiropraxistas, que agora tem uma galera que faz um cursinho aí de final de semana e sai estralando aí a galera aí. Isso que é bucha. Esse que é o BO, né? Esse que é o BO. Cara, é muito específico o trabalho, né? Tem que ser feito de uma maneira coordenada, né? Tem que ter um estudo, tem que saber o que tá fazendo. Não é só estalar por estalar, né? Por mais que o estalo ele tenha o seu efeito neurofisiológico, ele traga o alívio que a gente busca, ele traga o efeito, mas, poxa, é uma profissão, né? Tu tá tratando com uma vida, a pessoa corpo humano, né? Corpo humano, tu pode estar fazendo algo que vai mais prejudicar ou não. Tu não sabe se esse cursinho de final de semana os caras vão te ensinar o teste pra saber da artéria vertebral se tu pode manipular a cabeça do teu paciente ou não. Então tem que cuidar com quem que tu tá se consultando, com quem que tu tá indo atrás, porque às vezes pode ser pior do que melhor. E essa alerta aí, não só pro cliente, mas pro próprio cara que fez o cursinho. Porque se ele catar e fizer uma manobra e o cara tiver um AVC... Faz o quê? Porra! Faz o quê? Né? Depois que deu... É um puta BO. Depois que deu a merda... Como é que limpa essa? Não tem como, né? Essa tu não sabe limpar, né? Não tem. Então, assim... Numa dessa, se bobear um AVC, pode levar pra sua morte, né, Pode, cara? com certeza. O AVC é o derramamento do sangue no cérebro, né? Esse tem 2. Tem o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é quando sobe um coágulo, por exemplo, um coágulo e entope uma artéria. Entope uma artéria. E aí aquela região não recebe aporte sanguíneo e começa a morrer. E o hemorrágico é que o sangue que era pra chegar não tá chegando. Sim. Né? E ou quando estoura, ou pode ter algum AVC que estoura uma artéria ali dentro, e aí aquele sangue começa a gerar edema, e começa a faltar sangue nas outras regiões. Então gera várias complicações, digamos assim. De AVC e de cabeça, derrame aí, dá uma alerta pra galera. Caiu, bateu a cabeça, é hospital. Idoso, caiu, bateu a cabeça, é hospital. Tudo. A maior queda, vai pro hospital pra ver se não quebrou nada. Criança, sapeca, bateu a cabeça, hospital. Uma vez já chegou muito paciente, chegou pra mim e falou assim, aqui chegou, como é que aconteceu? Não, porque final de semana eu caí, bati a coluna, tá aqui doendo, não consigo fazer isso, aquilo... Hospital. Vai fazer um raio-x, vai no médico, porque tu teve um trauma. Não é assim, não é brincadeira. Tu teve um trauma específico. E se tu quebrou tua coluna e tu não sabe? E aí vem eu crescer o bambambam do teu caso e vou lá, faço uma manipulação e quebra, mais ainda o que já tava quebrado. Então, casos de trauma, direto pro hospital, procura um médico pra fazer um raio-x, pra saber se quebrou ou não. Se não quebrou, graças a Deus, vai pra fisioterapia, ok. Você falando isso aí do cara pegar e se atrever a fazer uma coisa desse tipo, eu fui muito tempo salva-vidas. Fui por 15 anos salva-vidas. E em piscina aconteceu uma coisa, era corriqueiro lá. O pessoal tirou um ombro do lugar. Cara,
eu via vários colegas meus tentando colocar o ombro da pessoa no lugar. Eu falava, mano, não faz isso, cara. Não faz o que Não não faz sabe. isso, pelo amor de Deus, cara. Aí o cara girando o braço do cara. E aperta aqui, e segura puxa, aqui. não sei o que lá, pega a camisa e não sei o que lá. Eu falei, mano, para com isso, cara. Para com isso. Quando dá certo é alegria. É, E quando não dá? quando não dá, Quando né? não dá. Deixa o cara todo luxado, vai pro hospital, aí é bem pior. Cara, o problema é o tu não saber resolver quando dá errado. É, Porque dá errado, até o médico pode tentar Sim. botar. Qualquer profissional da área da saúde que é capacitado, ele pode tentar e vai dar errado. Pode dar errado. Só que ele sabe o que fazer se der errado. sim. O problema é quando tu faz, tu não sabe o que tá fazendo e pior, tu não sabe como resolver o problema. É. Aí que o buraco começa a ficar mais embaixo. É tu não resolver a cagada que tu fez. É, porque assim, o salva-vidas, cara, é o suporte básico de vida. Sim. O básico. É, É deixar Parou o cara ali. vivo. parou ali. O cara tá vivo, tá respirando. É isso aí que você tem que fazer. Tchau e benção. E assim, é um cursinho de 1 mês. No máximo, se pegar um curso aí de praia, é 2 meses. Como que uma pessoa que faz um curso de 1 mês vai saber colocar um ombro no lugar? Ah, porque eu já vi. Não, não dá. Não dá. E a quiropraxia, tem uma faculdade, uma pós, alguma coisa do Bah, tipo? Como é que é? A quiropraxia, no Brasil, ela é considerada uma pós-graduação da fisioterapia. Legal. No Brasil, Aham. ela é considerada legalmente uma pós-graduação da fisioterapia. Mas tem um curso lá no Rio Grande do Sul, uma universidade que traz a graduação de quiropraxia. Legal. Né? Mas, por enquanto, ela ainda é considerada uma pós... Mas é uma graduação Da mesmo ou um fisioterapia. técnico? Não, é uma graduação. Graduação Lá mesmo. é 5, se eu não me engano, são 5 anos. Caramba. né? E fora do Brasil aí é profissão. Aham. É que nem fora do Brasil já é profissão, quiropraxia é profissão. No Brasil ela é considerada pela lei pós De da fisioterapia. fisioterapia. Pela lei. Pela lei, na teoria, Aham. só poderia fazer quiro se tu é físio. Na prática, tu pode fazer direto na Fevale. Se eu não me engano, é a Fevale, tu pode fazer direto quiropraxia. É, há muito Né? tempo atrás eu cheguei a ver que, acho que aquela faculdade lá, Morumbi, a Embi Morumbi tinha também Ah, pode ser. quiropraxia, muitos anos atrás, não sei se tem É, ainda. não, aí é demais pra É. mim. Mas eu sei que pela lei ela é pós. É pós. Tem que ser pós. É uma pós. Que nem osteopatia, que outra que fora do Brasil ela é profissão. Aham. Aqui tu tem que fazer a fisioterapia pra depois fazer. E o que é osteopatia? Osteopatia é uma medicina. Não dá pra chamar de uma medicina alternativa, mas é uma nova visão de trabalhar o corpo, assim. Ele mexe tanto com a parte da quiropraxia de manipulações, como mexe com a parte de tecidos do corpo, tecido neural, tecido visceral, Uhum. trabalha o organismo como um todo, tem algumas filosofias próprias a osteopatia. E, de Entendi. novo, ela é uma pós-graduação da fisioterapia no Brasil. Mas fora do Brasil ela é profissão. Então, se tu vai nos Estados Unidos, tu pode ser osteopata, quiroprata. No Brasil, tem que ser fisioterapeuta para fazer quiropraxia. Fisioterapeuta para ser Sim. osteopata. Qual a tua idade? Eu tenho 28. 28, tá? Você é mais novo aqui, ó. Não sei se chegou. Tem uma parada, se tivesse minha idade, você ia saber muito. Que eu sempre escuto RPG. Pra mim, RPG é um joguinho de tabuleiro de mesa, Conheço. né? Mas hoje em dia é tratamento. Hoje em dia, o cara que jogava RPG no tabuleiro tá indo fazer RPG na clínica. Na clínica. Isso O aí. que é esse RPG aí? Cara, RPG é correção postural. É o físico que faz ele? É o físico que faz, é a correção postural. Aham. São posições, exercícios que tu faz pra começar a ajustar as cadeias musculares do corpo pra corrigir a postura, tá? Então, ele já foi muito famoso, chegou a ser o suprassumo de tudo há uns anos atrás e agora deu uma baixada, né? Não é como se ele fosse mágica, mas ele ajuda, tá? Ele ajuda pra corrigir postura e ele ajuda pra dor. Mas é muito importante entender que não é porque a tua postura corrigiu que a tua dor vai passar. Ou não é porque a tua postura é ruim que tu vai sentir dor, Sim. tá? A dor, ela é além da postura. Hoje em dia a gente sabe que não existe uma postura ideal, uma postura perfeita. Que o mais importante é o tempo que tu fica em cada postura, tá? Então a gente começa a imaginar que a nossa postura é como se fosse uma empresa, né? Então, para eu manter a minha coluna alinhada, eu vou estar trabalhando sempre os mesmos músculos
as mesmas articulações, os mesmos ligamentos, eles vão estar sempre tensos. Então, eu vou estar sempre tensionando as mesmas estruturas. A minha coluna também precisa descansar. Ela precisa relaxar. Se só os mesmos funcionários trabalham, é só os mesmos funcionários que cansam, que ficam sobrecarregados. Então, por isso que muita gente, quando mantém uma postura alinhada, fala o quê? Cansado, dor, Dói. né? Dói. Dói. E quando a pessoa Desconforto. relaxa, parece que alivia. Parece que alivia, isso Nossa, mesmo. isso, porque tu começou a descansar aquela musculatura que estava Você tensa. fica tenso, né? Exato. Então, por isso que hoje em dia se sabe que a melhor postura é sempre a próxima. É sempre estar variando a postura. Tanto que tem um mecanismo de dor que a gente chama, que é uma dor que ela é química não inflamatória. Então tem um componente químico causando desconforto, mas não é um processo inflamatório que está ali. Então, pra gente entender, sabe quando a gente vai pra academia, a gente treina, faz força com o músculo, acaba liberando o que na musculatura? Ácido lático, né? O acúmulo de ácido lático gera a dor pós-treino no outro dia. Agora imagina que eu passo o dia inteiro tensionando a minha musculatura para manter uma postura. Tô o tempo inteiro contraindo aquele músculo, tá o tempo inteiro liberando ácido lático. Então, quando alguém apresenta uma característica de dor assim, a pessoa que ela relaxa a coluna, o que acontece? A dor passa e ameniza. Então, esse é um dos mecanismos que causam desconforto quando a gente mantém muito tempo a mesma postura. Porque ela acaba aumentando, provocando um excesso de tensão numa musculatura que não está descansando. Sim. Então ela precisa descansar, né? Então eu gosto de dizer, às vezes a pessoa é aquela pessoa que tá relaxada e aí pensa, putz, tô numa postura ruim, vou ajeitar. Ela ajeita a postura de novo, o que acontece? A dor aumenta de novo. E ela pensa, putz, tô com a musculatura fraca. Não é que a musculatura só tá fraca, mas que a tua musculatura também precisa descansar, tu também precisa relaxar ela. Sim. Descansar um pouco ela, para fazer com que todos os músculos estejam trabalhando e evite o acúmulo, o excesso de tensão dessa musculatura. Legal, legal. O cara que vive sentado tem que ficar levantando, e o que fica em pé tem que sentar. Sentar, exatamente. Uma pergunta. Uma coisa muito comum que eu tenho escutado as pessoas terem lombalgia. Parece que aumentou o número de pessoas com lombalgia. Lombalgia seria um problema que aparece mais por uma postura estática, em pé ou sentada, a pessoa que fica muito tempo sentada ou muito tempo em pé, ou independe disso? Lombalgia, 90% é causa inespecífica. A ciência não conseguiu identificar, é por isso, é por aquilo. É porque tu fica muito tempo em pé, porque tu fica muito tempo sentado. O que a gente sabe é que vários mecanismos podem causar uma lombalgia. Então, a gente pode ter uma lombalgia por uma inflamação na coluna. A gente pode ter uma lombalgia por um acúmulo, uma dor que ela é química não inflamatória. A gente pode ter uma lombalgia por uma manutenção tissular, que seria... sabe quando a gente vai... Manutenção tissular é como se fosse... Sabe as pessoas que vão para o hospital, que ficam acamadas? A gente tem que ficar virando a pessoa de tempo em tempo, Sim. né? Por que vira a pessoa de tempo em tempo, sabe? Porque senão faz escara. O que é escara? A pessoa fica com uma pressão o tempo todo na maca. Começa a abrir uma ferida, um buraco. Por quê? Porque tem algo pressionando o tempo todo o Por isso que tecido. fica girando a pessoa lá. Por isso que eu fico girando a pessoa, pra não abrir. Porque normalmente quando a pessoa tá acamada já, a pessoa normalmente ela é diabética, ela tem outras questões, e abriu ferida, meu filho, pra fechar num diabético, é uma batalha, não fecha mais. E aí, o que acaba acontecendo com isso? Manutenção tissular é isso. É muita pressão, muito acúmulo de alguma pressão no tecido. O que vai acontecer com ele? Ele vai se machucar, correto? Então ele não pode se machucar. Então ele começa a doer pra de se movimentar, pra de se mexer. Olha só. O corpo é muito incrível, Então, né? se eu fico muito tempo na mesma posição do mesmo jeito, concorda que a gravidade vai estar sempre jogando a pressão pro mesmo lugar? Sim. Então, a mesma articulação que vai estar sendo pressionada no mesmo vetor, da mesma maneira, com a pressão no mesmo lugar. O mesmo ligamento, o mesmo músculo. Chega uma hora que pode machucar. E aí, gera o desconforto também. Então, tem que identificar se a lombalgia, o mecanismo é, poxa, essa característica de dor. É uma dor de manutenção tissular. Não, é uma dor de química não inflamatória. Ou é as duas, só que qual que é mais predominante nesse momento no paciente? É a manutenção tissular ou é a química não inflamatória?
E a pessoa começa a ter mais sensibilidade para isso, né? Então é aquela pessoa que senta, fica 15 minutos sentada e já começa a doer. Poxa, não tá machucando a coluna ficar sentado, tá? Não tá. Não tá. Mas pra ela dói, porque tá com uma alteração de percepção no que tá acontecendo. Então tudo vai depender do mecanismo. Então a gente pode também ter uma lombalgia que ela é decorrente de algum problema neural, uma dor neuropática na coluna. Caramba. A gente pode ter uma lombalgia que é de uma pessoa que ela tem uma dor, que eu vou falar um nome meio estranho agora, que é a dor nociplástica, que é a pessoa que tem fibromialgia, por exemplo, que não tem nada na coluna, mas dói. Então tudo vai depender. Por isso que a maioria das dores são inespecíficas quando a gente se fala de coluna. Então não tem a gente não consegue identificar, é daquela articulaçãozinha ali, a articulação zigohipofisária que tá doendo. Que depende de vários outros músculos, vários... Multifatorial. Eu gosto de dizer sempre que dor é um alarme do nosso corpo. De algo que tá machucando e de algo que pode vir a machucar o meu corpo. Não significa que vai. Mas pode. Então o alarme é para me proteger. E esse alarme, ele só vai ser ativado quando o meu corpo acreditar que algo está machucando ou quando algo realmente estiver machucando ele. E alguns fatores podem atrapalhar ou fazer com que esse alarme acabe falhando. Então, pessoas que têm problema de sono, ansiedade, estresse, fatores depressivos, medo de se movimentar, medo de fazer determinadas atividades, Tá falando de mim. isso acaba potencializando esse alarme e deixando o corpo em estado de alerta. E situações que não é normal sentir dor, a pessoa começa a sentir. É como se estivesse falhando esse alarme. Por exemplo, ficar sentado machuca? Não. Não, a pessoa começa a doer. Ela fica 5 minutos sentada, parece que... Deitada e fica parecendo que tem pulga nas calças. Fica... Isso. Porque, eu. Porque o alarme tá o quê? Alterado. Porque todo o alarme é aqui. É o cérebro que decide se vai doer ou não. Ah, Vitor, dá meu pé. Aqui entendeu que o teu pé tá se machucando. Ele tá? Pode não tá. E tudo vai depender de cada um. É uma experiência individual. Um exemplo que eu gosto de usar muito é a minha mãe, né? Cara, minha mãe pega a panela quente, não sente nada. Panela fervendo, pega, tira, não sente nada. E eu não consigo fazer isso. Pra ela, o corpo dela entende que aquilo não tá adaptado àquilo tá lá, adaptado, não incomoda. Pra mim, incomoda. Então vai variar de pessoa para pessoa. Por isso que são muitos fatores que acabam influenciando essa questão. E aí, levando em consideração muito tempo em pé, muito tempo sentado, a gente sabe que ficar muito tempo na mesma posição é fator de risco para desencadear dor nas costas. Então a melhor postura é a próxima. Porque o importante não é a postura que tu fica, mas o tempo. Quem nunca ficou com dor ficando largado no sofá? Oh, inúmeras vezes. E quem nunca ficou com dor mantendo uma postura? Que é igual aqueles soldados lá ingleses lá. Né? Então tudo influencia e tem que saber identificar qual que é o mecanismo, qual que é o mecanismo principal da dor desse paciente para começar a agir nesse mecanismo. Porque senão tu vai estar nadando contra a maré. Tu acha que o problema é A, só que na verdade é B e C. E aí tu fica só no A, só no A, só no A. Ameniza e volta, ameniza e volta, ameniza e volta. Aí não resolve o negócio. Aí não resolve. Então é cruel. E o mais difícil é entender. Entender e aceitar, né? Aceitar. Acho isso aí. Boa. O mais difícil não é entender. O mais difícil é aceitar. Boa. Não tinha percebido isso. O mais difícil é aceitar. O mais difícil é o paciente falar, puta, aceitar é isso. que é isso. Porque na cabeça dele não vai ser isso. Imagina que é isso. Não, para. Isso não, é maluco. eu tenho que fortalecer meu core. Eu tenho que parar com o crossfit. Colchão. O travesseiro, colchão. é o colchão. Cara, eu já peguei paciente que gastou 30 mil em colchão. Caramba. Aqueles colchão que faz massagem, que tem infravermelho e que faz não sei o que, vai não sei o que. Cara, ele gastou 30 pau no colchão. Continuou com dor. E aí? Cruel. É porque é muito mais fácil eu terceirizar uma culpa. É isso mesmo. A culpa nunca é minha. Eu nunca vou ser o problema. Tem que achar o culpado, né? O problema é o colchão, o problema é o emprego, o problema é o travesseiro, o problema é o tênis novo, o tênis velho, o tênis novo. Mas imagina, né? Então até para associar, eu tô com dona TM, né? Começou há 15 dias atrás. Há um mês eu troquei de travesseiro.
Há um mês eu comecei a acordar mais tenso no pescoço, até eu comecei a ter dor na TM. Será que foi o travesseiro? Ou eu comecei a ter muito estresse, muita ansiedade nesse período todo, e isso começou a se acumular e desencadear esses problemas? Porque é muito mais fácil eu culpar o travesseiro. Sim. Porque agora eu tô dormindo no hotel, que o travesseiro ele é diferente, é mais baixo, é confortável, e tá me doendo igual. É. Só que a gente não faz essa associação. A gente só quer culpar. Acho que é ir meio que só pro lado mecânico, né? Isso, só pro lado mecânico. Não pensar na química, até sentimentos, né? Isso, no caso. no que realmente tá acontecendo. Acho que essa fibromialgia, acho que tem a ver com... Tem muita emocional, relação né? com a parte emocional. A maioria das dores tem relação com a parte emocional. Quando a gente pensa em dores crônicas, né? Aham. Dor aguda não, né? Mas dores crônicas, Normalmente tem alguma coisa interligada. muita relação com a parte emocional. Você falando de jogar culpa, teve muito tempo que eu joguei culpa no agachamento. Que eu falava, puta, eu ia fazer agachamento, doía. Doía. E hoje eu consigo agachar com 100 quilos tranquilo. Aí, Por quê? Eu tava colocando a barra no lugar errado. o peso tava mal distribuído. Tava fazendo errado. Porque eu colocava bem em cima aqui da coluna aqui, Aham. sendo que ela tem que ficar um pouco no meio das costas. Isso pra pegar no músculo, não pegar no osso. Você prender as escápulas aqui, mão pra trás. Tudo por causa de uma burrice minha de não ter procurado isso daí, arrumar esse. Aí eu fiquei vários anos sem fazer agachamento. Por medo. Por medo. Mas olha só que eu tenho uma paciente minha que é lá de Portugal, né? E ela falou assim pra mim, ela tem enxaqueca e dor na cervical. E aí ela falou assim pra mim, Vitor, eu tô melhor, mas eu não consigo usar bolsa ainda. Deu, como assim não consegue usar bolsa? Eu boto a bolsa e me dói. Eu boto a bolsa e me dói. Eu falei pra ela, então tá, bota a bolsa agora. Ela botou a bolsa, ela fez assim. Tensionou já. Ela o quê? Associa já bolsa com vai doer. Logo, o que o corpo faz? Já tenta Se defender, protege. né? E a maneira de se proteger do corpo é aumentando a tensão. Se aumenta a tensão, a gente volta pro mecanismo que a gente falou antes. Aumenta a produção de ácido lático, aumenta o excesso de tensão na região, Aí vem a dor. vem a dor. Então com ela falou, aconteceu, eu fiz um exercício lá de respiração, um exercício para soltar um pouco a musculatura. Ela disse, nossa, não zerou a dor, né? Não foi uma mágica que aconteceu, mas amenizou. Amenizou bastante, ela disse. Eu disse, viu? É mais um medo que tu tem do que vai acontecer. Eu gosto de associar, às vezes, o medo com cosquinha, sabe? Então, quando a gente vai fazer cosquinha em alguém, a pessoa começa a rir quando? Antes ou quando tá fazendo? Antes já Antes, começa quando começa a botar a mão, a pessoa já começa... Por quê? Já sabe a sensação que tu vai sentir, já sabe o que vai acontecer. E o medo e a dor, eles acabam acontecendo da mesma maneira. Se eu tenho medo de agachar, se eu tenho medo de fazer isso e fazer aquilo, o que acontece? O meu corpo já se prepara para a sensação que eu vou ter. Já, né? Já começa a doer antes, já começa a tensionar. Tem paciente que diz assim que tem uma dor ciática, uma dor na perna, uma dor na coluna para viajar, para ficar muito tempo sentado no carro. Quando ela sabe que vai viajar, ela diz, nossa, a minha coluna já começa a doer e a perna começa a puxar. Isso que ela estava bem há minutos antes. Nossa, emocional é muito... Ele influencia demais no nosso desconforto, ele influencia muito na nossa dor. Então por isso que tem que trabalhar muito essa parte, tem que compreender. Tem que olhar como um todo, né? Tem que olhar como um todo, multifatorial, né? Sim. Dor nas costas, qualquer tipo de dor, ela vai ser um evento multifatorial. Claro. Algo biopsicossocial que a gente chama, Sim. né? Que é o biológico, o psicológico e o social da pessoa. Então tem um componente biológico, a coluna tá desgastada, a coluna tem alguma coisa, biológico. Psicológico, como é que tá, e a parte social dela, quanto que tá influenciando. Então tem que olhar o todo, se não olhar o todo, vai nadar contra a maré. Principalmente em caso crônico. Ficar só remediando ali, Isso. mas não vai curar. Isso aí, tapando o sol com a peneira. Isso aí. Outra dúvida aqui, ó. Outra questão. Você havia falado sobre traumas, né? Que até o Johnny comentou, caiu, vai para o pronto-socorro. Por exemplo, não sei se é possível, uma pessoa caiu, lesionou, teve uma lesão na coluna, acha que não foi nada, só bati. Não indo a um pronto-socorro, pode ser que aconteça uma paraplegia tardia? Isso é possível? Ou, por exemplo, casos de paraplegia e tetraplegia são imediatos? Na sequência de um acidente, de uma queda, já é imediato
esse problema aparecer, ou pode ser que ele apareça no dia seguinte, não consiga sentir as pernas? Olha, pode acontecer, porque dependendo do que foi, depende se for uma fratura, né? Fraturou, deslocou um pouco a vértebra. Só sofreu um acidente e foi pra casa de vez em pro hospital. Passou, a dor ali passou. Mas a pessoa, naquele momento, o osso que quebrou, a vértebra estava alinhada. Mas daí ela foi se abaixar para fazer alguma coisa, foi dormir e durante a noite fez algum movimento mais brusco que acabou. Porque antes, se ela tem um acidente, provavelmente ela vai ficar em casa mais quietinha, né? Não vai evitar fazer, não vai fazer tanto esforço. Mas aí ela chega em casa, dorme e durante a noite ela faz algum movimento um pouco mais brusco, pode acontecer, mas essa pessoa vai se acordar de madrugada, né? Acordar e não se mexer, né? Porque o nervo ele é muito sensível, né? Então, poder pode, mas eu acho que é bem mais complexo. Por um caso de paraplegia, para cortar tudo, tem que ser uma lesão completa na medula, né? Se for uma lesão completa, total. Aí pode ter outras lesões menores. Eu tava muito zoado da coluna, falando em paraplegia. Uma vez eu tava no trabalho, dormindo lá no puff, lá todo torto lá. Eu acordei, cara, minhas duas pernas, não tava sentindo minhas duas pernas. Por causa da coluna, né? Pode ser, pode, porque daí podia ter... Pode, nesse caso, não sente as duas, provavelmente podia ter uma hérnia que tava pressionando. Ela mesma. Podia estar pressionando, porque como é bilateral, uma pressão central, que tu não tava sentindo as duas pernas. Aí demorei pra fazer o bagulho voltar, assim, ficava mexendo assim na perna, assim. Foi meio desesperador, assim. Eu imagino o desespero. E não tinha ninguém na sala. Era uma sala cheia de puff que a gente descansava. E não tinha ninguém nesse dia na sala. Eu falei, meu, não tem ninguém, sempre Isso faz quanto tempo? Hã? Faz quanto tempo? Ah, faz já uns 5 anos. Ah. Faz tempo. E aí eu fiquei uns 10 minutos assim, mexendo na perna assim, pra ela voltar. Assim, mas tu mexia ela? Não, não mexia. Ah, tu não era só o toque que tu não sentia, tu não sentia mexia, nada. Não sentia nada. Fiquei bem em choque. Até falei, será que eu tava sonhando? Será que não tava? Não, não tava. Não, não tá que eu saí todo torto andando depois. Caraca. Tava com a coluna muito zoada nessa época, muito zoado. É, isso é perigoso. Normalmente casos assim, né? Quando começa, não só assim, mas quando começa a ter uma perda de força progressiva, a gente começa a pensar em, opa, de repente é bom operar essa criança. Né? Porque quando o nervo lesiona, não é igual um músculo. Ele não volta, né? Ele volta, mas ele demora muito pra voltar. O nervo demora muito pra voltar. Muito mesmo. É muito chato. Quando o nervo lesiona, é difícil. Tanto que as pessoas que têm AVC, já percebem que elas não se movimentam tão bem? Porque lesionou o nervo. É tecido neural. Tecido neural, a neuroplasticidade, ela é muito mais difícil. A neuroplasticidade que é a formação de novos neurônios, né? Nessa parte neuronal, tecido neural. Então ele é muito mais complexo. Então por isso que às vezes a pessoa ela tem uma lesão no ciático, por exemplo, tá se mexendo, mas o dedão ela não sente. É cruel. Ela sente tudo, menos o dedão. Por quê? A lesão foi um pouco mais grave e ali vai demorar bem mais pra voltar. Então ela vai ficar sem dor, vai ficar bem, mas vai demorar mais pro aquele tecido neural voltar a funcionar como ele estava voltando, como ele estava funcionando antes. Quando eu operei meu pé, que eu quebrei todos os dedos, eu fiquei... Frankenstein? É, eu sou... E o pior é que o pessoal sempre pergunta, nossa, esse acidente de moto seu foi feio. Não foi, cara, caía 20 por hora, meu. A ovelha não é pra matar. É, não é, cara. E aí quebrei todos os dedos. Porra. Aí quando eu voltei a andar, né, e tal, eu fiquei acho que quase um ano com meus dedos dormentes. Aí hoje em dia eu sinto eles, mas fiquei quase um ano assim com aquela sensação de dormência, né? Eu até senti os ossos assim. Mas o dedo, a pele assim, parece que tinha areia. Isso. Parece que tem areia, uma sensação é horrível. estranha. Você sente direitinho os ossos assim, ó. E o dedo... É tipo a sensação de dormir em cima do braço, né? Isso. Que tu tá tudo formigando, tá uma sensação... Você sente o osso ali, mas tá tudo formigando. É isso aí. E aí tem a ver com o neural? Neural. Tecido mais neural. Que aí depois que vai se recuperando. Vai se recuperando, por isso demora tanto tempo pra se recuperar. Tecido neural, ele é bem... E normalmente em cirurgia é capaz de acontecer isso mesmo. O quê? Como assim? Que nem eu fiz a cirurgia. Porque a cirurgia é muito grande, né? Poxa, quebrou quantos ossos? Todos os dedos. Então pensa. E não adianta. Pé, mão, quanto menor for, mais chato.
Porque os tecidos, tudo ali é muito mais delicado. Qualquer coisa Muito bate, pequeno, né? machuca, né? Então, poxa, às vezes se a pessoa ela tem um edema no tornozelo, às vezes já formiga o pé, porque o tornozelo inchado tá incomodando os nervos que passam naquela região. Imagina se só um edema ali, mas já quebrar todo o dedo do pé. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas dói muito. Eu digo, gente, já cortou um dedo? Se cortar um dedo já te enche o saco pra um caramba, né? Parece que tu bate, imagina algo que realmente machucou profundo. Que pegou pele, músculo, nervo. Nossa, é foda. É complicado. E ligamento demora também, né? Que eu acho que o meu eu rompi ligamento, né, Lu? Sim. Eu rompi ligamento também quando eu quebrei. Total ou parcial? Parcial. Parcial. É porque a fratura dos dedos foi aqui bem na base. Aham. Né? Mas na parte superior aqui perto do tornozelo. Sei. Não, eu quebrei quando eu quebrei uma léula, a primeira vez. Eu quebrei uma léula e foi aí que eu rompi um ligamento ou parcial. Tá. Parcial, volta, né? Volta já, se for total, Total, já era. tchau e benção. Caramba. Igual o nervo. O nervo rompeu total. Por que o parcial volta? Porque tá Que ainda tem conectado, lá, né? conectado. Tá assim, ó. Aí ele se regenera. Aí vai. Agora total, como é que vai se ligar? Não tem Vai como crescer fazer pra uma- onde? Tem como fazer uma gâmbia Não tem ali, como fazer a ponte. Aí tem que fazer cirurgia. Pra fazer cirurgia pra juntar. Eu vi uma cena essa semana Lá vem. absurda, velho. Vou te mandar depois. Do cara tirando o ferro da perna da pessoa. A haste, meu. Ah, Aí o médico tava assim, ó. é isso. É assim. Depois não sabe o que dói depois da cirurgia. Nossa, doutor, tá doendo a minha perna. Tirou todos os E eu tirei todos os pinos. Foi assim? Deve ter sido assim, né? É. Aí eu comecei a pesquisar lá no YouTube pra Ver se tinha Falei, vídeo. Meu Deus do céu, olha só, meu. É. Depois não sabe o que dói depois da cirurgia, né? O ortopedista que faz cirurgia é um funileiro, É um né? açougueiro, eles falam, né? É um açougue. Cara, é que não adianta. É que a placa, ela tem que ficar assim. Imagina que a placa ela tem que ficar bem funda e bem fixada no osso. Porque ela vai ser o teu osso por um tempo. É, isso mesmo. Então não tem como ficar mole lá dentro. Porque se ficar mole, fica balançando conforme tu caminha. Sim, E aí fica lesionando o osso. verdade. Então ela tem que ser bem Muito firme. né? Então por isso que pra tirar essa briga. Porque o osso, ele abraça a placa. Né? Então a gente olha de fora, dá risada, brinca, mas é Sim. porque ela tem que ser assim, tá? Não é ele que tava sendo. Eu posso falar, pô. Não é ele que tá sendo grosseiro ali só É. porque ele tá sem paciência e quer tirar desse jeito. É porque não vai sair se só, não é só puxar. É. É bucha. E assim, normalmente, que nem eu acho que eu fiquei 1 ano e pouco, 2 anos pra poder tirar. Aham. Não é uma coisa que acabou de colocar, Sim, né? não é? Daqui Então já 15 tá- dias a gente tira. Já meio calcificou ali, Isso. né? Que o O osso osso abraça. faz isso, né? O osso abraça. Ele vai formar todo o osso ao redor e vai prender ali. Aproveitando falar isso daí do osso, que ele consegue ficar mais... Que ele é cheio de furinho, né? Aham. E aí quando você vai dando pressão nele, ele acaba fechando os furinhos, né? Se tornando mais rígido o osso. Isso. Aí eu vi alguma coisa sua falando da corrida, que até tinha um vídeo num senhorzinho Ah, correndo. tá. Isso. É que muita gente acredita que impacto é ruim pra coluna. Na real, é o senso comum, né? Tu acreditava que impacto era bom ou é ruim pra coluna? Ruim? Então, o nosso senso comum, ele já diz que... Porque a gente aprendeu a vida inteira que o quê? Que o impacto vai machucar. Evita impacto. Cuidado. Não pula da janela, não pula do É. do telhado, filho. Não sei o que, impacto vai machucar. Então, evita impacto. Cuidado com o peso para não ter impacto. Então, a gente aprende que impacto é ruim. Só que aí, um grupo de pesquisadores, eles resolveram ver como é que era o disco da coluna de quem corria. Então, eles quiseram comparar quem não corria com quem corria. E assim, na nossa ideia, a gente pensa, bom, se o cara corre mais de 50 km por semana, o cara olha o impacto que o cara tem na coluna. A tendência é o disco do cara ser mais desgastado do que a pessoa que não corre. Aham. Só que foi visto ao contrário. Eles viram que quanto mais corrida, mais saudável o disco da Caramba. coluna. Por quê? Porque o nosso disco da coluna, ele é uma estrutura avascular, né? O núcleo dele é avascular. Então a gente tem o disco da coluna
Aham. Ele tem um anel fibroso ao redor. Esse anel fibroso que protege o núcleo, ele tem circulação sanguínea. Mas o núcleo não tem nada. Então ele é avascular. Então como é que essa estrutura fica nutrida? O anel fibroso ao redor da coluna é nutrido pelas artérias que passam ali. E o disco, a parte do núcleo polposo, que absorve o impacto, como é que ele é nutrido? Com impacto. Com impacto mesmo. Tem o efeito piezoelétrico, que é o mesmo efeito que fortalece o osso. Então, quando tem um impacto direto na coluna, estimula a produção de líquido. Então, quanto mais impacto, mais saudável. Líquido, como se estivesse lubrificando. Isso, mais vai amortecer. Mas não é aquela ideia de sair agora, então tá, vou correr uma maratona amanhã. Não, é algo progressivo, Sim. né? Porque se a tua coluna não tá preparada para todo esse impacto, Aí, vai machucar. sim. Então a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então até a água demais prejudica. Mas mesmo assim tu não pode parar de tomar água. Então tu tem que ter impacto no corpo. Mas se tu não faz nada, começa com uma caminhada. Vai fazendo exercícios de forma progressiva se tu quer correr. É porque uma caminhada já vai gerar impacto. Uma né? caminhada já tem impacto. É menor, mas já Sim. tem. Então já vai estar trabalhando. E da mesma maneira, tu fortalece o osso. Porque para o osso ficar forte, precisa de impacto. Tanto que o tratamento para osteoporose, qual que é? Exercício. Só que com cuidado. Porque se fizer impacto demais, quebra o osso. Sim. Então por isso que começa na água. Porque a água tem 70% a menos de impacto. Então vai fazer exercício na água, tu só vai ter 30% de impacto. Aham. Só que a gente não vive... Dentro da água, né? A gente vive fora d'água. Então eu preciso, né, ter uma progressão. Mas tem que ser tudo feito com calma. Não é pra você ficar o resto da vida na hidroginástica. Exatamente. Então as pessoas pedem, qual exercício? É bom a hidroginástica? Cara, é excelente. Só que tu não é peixe. Pra iniciar, né? Não é peixe. Um dia você vai ter que sair da água, né? Não, tu pode fazer na água, mas tem que ter algo fora da água também. Precisa de um exercício fora da água. A hidroginástica, ela é excelente. Ela é muito boa. Mas tu precisa de algo fora da água também, porque tu precisa preparar o teu corpo para o que tem fora, para a gravidade que está fora da água, não com 70% a menos de impacto. Sim, perfeito. A gente não é peixe, não vive dentro da água. Eu não né? sou peixe, né? Então, poxa, quer hidroginástica? Tu gosta? Beleza, fora da água é fazer um pilates, uma musculação, crossfit, o que tu quiser. Mas faz algo fora da água também, que é imprescindível, precisa. Os dois são fundamentais, se tu pensar assim. Sim, os dois trabalham juntos. né? Porque é uma estratégia. Pessoas que têm muita dor, muito desconforto, usar a água é uma estratégia. Porque essa pessoa vai ter 70% a menos de impacto. Então, se ela tem menos impacto, ela já vai se sentir mais tranquila. Porque na cabeça dela o impacto vai ser ruim. Então ela vai pensar, opa, menos impacto, é mais gostoso. Depois a água quente relaxa. Então é um ambiente mais caloroso, é um ambiente propício ali, né? que atrai a pessoa que tem dor para fazer. Mas ela precisa progredir e evoluir, Sim. né? Então é mais ou menos por esse caminho. Por isso que não dá para evitar impacto ao máximo. Agora eu vou falar dois extremos. E ó, ninguém vem me cancelar não, hein? Lá vem. Vou falar o que o pessoal ia falar assim, mas por que você não falou? Uma pessoa muito magra, qual que são os malefícios para ela na coluna, na saúde corporal ali? Envolve alguma coisa por falta de peso, assim? Claro, porque querendo ou não, o músculo ele funciona para sustentar, né? Aham. Então a gente tem a sustentação do nosso corpo é osso, ligamento, mas tem a parte muscular também. Tanto que se o músculo não está trabalhando direito, quem vai sofrer vai ser a articulação, o ligamento. Então o músculo ele precisa estar forte. Então uma pessoa que ela é extremamente magra, mas aí é a magreza raquítica, Sim. vai ser prejudicial para ela. Tanto que uma pessoa muito magra fazer exercício com muito peso, com muito impacto, o corpo não vai dar conta, porque aquilo lá vai sobrecarregar. Então muito magro, o excesso de magreza, a doença também vai te prejudicar. Que é a falta de músculos, né? Que é a falta de Que é músculo. importante, você não precisa ser um Arnold Schwarzenegger, né? Não. Mas tem que ter os Assim, músculos tu tem básicos o ali, teu né? IMC, pega no geral mesmo, um IMC Aham. base, pronto. Né? Quando a gente pensa que a falta de músculo vai te atrapalhar pro teu dia a dia, é aquela pessoa que ela é raquítica. Sim, É aquela pessoa que tá com desnutrição, sim. né? Da mesma maneira que o Gordinho. sobrepeso. Aham. Né? O excesso de peso ele vai te prejudicar Eu posso também. falar gordinho, eu tô gordinho. O excesso de peso ele vai te prejudicar. Até porque ele deixa o corpo mais propício num ambiente pró-inflamatório.
Então, Você tá acima do peso, você tá todo inflamado, na Isso. verdade, né? isso aí. Então, a Então- gordura tem um a mais que aumenta. Fica num ambiente teu corpo pró-inflamatório. Isso pode acabar aumentando o teu desconforto. Não é que quem é mais gordo tem dor. Ah, não, a minha dor é porque eu sou gordo. Não, não é por isso. Não é só isso. Senão todo mundo que tem excesso de peso sentiria dor. Sim. Mas não é todo mundo que tem, não é? Então um fisiculturista sentiria dor, né? Exato. Os grandão lá. É, tem os powerlifter, Os powerlifter também. que tem aqueles caras lá que pega, Que arrasta sei lá. caminhão, pega as bolas Isso. assim, ó. Os caras não são magrinhos, Não são. né? Mas assim, aí é que tá. Nunca dá pra generalizar. Quando a gente fala em dor de coluna, qualquer tipo de dor, é multifatorial, é um complexo. Eu gosto sempre de dizer que dor é um copo, né? Então a gente vai enchendo esse copo. Então aqui a gente bota que essa pessoa ela não faz exercício. Ela é sobrepeso, ela é ansiosa, ela não dorme bem, ela não tem uma alimentação saudável, ela... O que a gente pode botar mais? Ela tem muito medo, ela toma excesso de medicações. Tá no talo aqui, Aham. o copo tá transbordando. Sim. Aí ela resolve dizer que o problema dela é o travesseiro. Ela compra um travesseiro novo, o copo transborda. O problema foi o quê? O travesseiro ou o resto do copo? Resto do copo, né? Só que a gente pensa só no travesseiro. Arranjar um culpado, né? O culpado, um culpado. Culpado. É, tem o livro do Daniel Kahneman, não sei se já leu, que é Rápido e Devagar. Não. 2 formas de pensar. E aí ele fala o seguinte, que a nossa mente, ela basicamente ela sempre vai buscar pelo caminho mais rápido e mais lógico pra gente, né? Então no livro ele fala o seguinte, na Pensilvânia eles resolveram fazer um estudo pra saber quais que eram as melhores escolas do estado da Pensilvânia. E eles viram que as melhores escolas eram as menores. Tu consegue me dizer agora motivos para as melhores escolas ser as menores? A gestão consegue controlar melhor. Um motivo, Menos pessoas. menos pessoas. Proximidade com os pais, com a Sim. família. Proximidade com os pais, família, Isso, aluno, né? controla mais fácil, Sim. né? O controle é bem maior, né? Faz sentido que a melhor escola seja menor baseada em tudo isso, não sim, faz? sim. Só que eles viram que as piores também são as menores. Caramba, E aí toda a nossa teoria foi quebrada. foi quebrada, porque as piores têm a mesma coisa. E quando a gente pensa em dor nas costas, um problema de coluna, é assim. A gente só enxerga um lado, porque esse lado fez sentido. Então, troquei de travesseiro, comecei a ter dor. Faz sentido, o problema é o travesseiro. Mas o resto eu ignoro. O outro lado da moeda eu não tô olhando. Então isso é muito interessante, né? E, de novo, a gente não é acostumado a pensar dessa maneira. Então por isso que a gente não enxerga assim. Por isso que o profissional da saúde, ele enxerga dessa maneira. Né? Que é a mesma coisa que acontece com qualquer outra área. Né? Tu tem uma visão muito mais específica para o que tu trabalha. Tu consegue enxergar coisas que eu não vou conseguir enxergar. Sim. Que pra mim não vai fazer sentido, mas pra ti vai fazer. Porque o teu olho ele é muito mais treinado pra isso. Eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Só são coisas simples, Sim. né? Então, a minha cabeça ela sempre vai funcionar da maneira mais rápida. Ela vai pensar da maneira mais rápida. Então, se fez sentido depois que eu fiz o agachamento ter dor, o problema é o agachamento. E morreu o assunto aí, porque faz sentido. Essa barra, vou trocar a barra. Vou trocar a barra, vou parar de fazer agachamento. Cara, aí a gente vai parando de fazer as coisas e a dor não passa. Tu ficou sem dor depois que tu parou de fazer agachamento? Não. Continuei com muita dor. Aí eu lembro que aí eu parei de treinar costas. Eu lembro... E a dor passou? Não passou. Aí eu lembro que a minha mulher falou assim, não, você tem que treinar a costa pra fortalecer as suas costas aí. Eu falei, não, mas quando eu treino eu sinto muita dor, não sei o que lá. Pra gente ter uma ideia, eu tinha uma paciente lá da Espanha, né? E aí ela me mandou uma mensagem assim, Vitor, eu tô na fila pra fazer cirurgia já. Eu tô morrendo de dor, mas tudo que me mandaram fazer até hoje eu não melhorei nada. E depois que eu comecei a seguir o que tu fala, eu melhorei um pouco. Eu quero marcar uma consulta. Aí tá, avaliei ela me falou o seguinte, Vitor, todo mundo disse assim pra mim, sempre que tu sentir dor em algo, tu para. Ela trabalhava no pesado, carregando peso, doía, não pode mais.
Aí trocou de setor. Aí ela sentia dor pra limpar a casa. Parou de limpar a casa. Aí ela sentia dor quando ela ficava muito tempo sentada. Ela parou de ficar muito tempo sentada. Aí ela tinha dor quando brincava com a filha. Parou de brincar com a filha. Aí quando viu, ela tava só deitada. E a dor? Lá. Pior, porque ela tava na fila de cirurgia. Então ela foi parando de viver, porque falaram que quanto mais ela fizesse esforço ou algo que causasse dor, ela tinha que parar. Ela parou com tudo, e ao invés da dor parar, a dor tava ali igual. Então a gente tem esse intuito de, poxa, se tá doendo tem que parar, se tá doendo não pode. Como assim não pode? Tu tá parando, tá melhor? Não tô. Então não tá resolvendo. Talvez não seja isso, né? Talvez não seja Bem isso. provável não Bem seja provável, isso. né? Então é aquela história, tu quer resultados diferentes. E muitas vezes você também tem um diagnóstico errado, né? Muito! Não só do médico, mas seu também, né? Principalmente acho que é seu. Ó, isso mesmo. Eu tive um diagnóstico merda, zoado. Na época eu tava fazendo jiu-jitsu, aí tava treinando jiu-jitsu e tal. Aí começou a adormecer minhas mãos. Pronto. Adormecia minhas mãos, falei, será que é do jiu-jitsu? Acho que deve estar pensando alguma coisa. Aí vira e mexe, eu falava para meus colegas, estrala minha coluna, estralava minha coluna lá no tatame. Lá Pronto. Mesmo. E não melhorava, falei, vou parar de fazer jiu-jitsu. Vendi meu kimono e falei, não quero essa merda também. Essa merda, não. Fazer só musculação. E não parou, cara. Não parou a dor. Aí eu achei que era a barra, vou parar de fazer o agachamento com a barra. Não parou. Falei, eu acho que é as costas. Eu vou parar de treinar costas, que é nas costas dor, né? Vou parar. Vou parar. Não Continuou, parou. não parou. Anos depois, muitos anos depois, eu descobri que eu tenho nas duas mãos túnel do carpo. Síndrome do Tinha túnel do nada carpo. a ver. Pra te ver. E às vezes pode ser um problema vascular. É. Às vezes pode ser uma questão até vascular. Não é nem que tu tem uma inflamação no túnel do carpo. Aham. Tu tem uma alteração vascular aqui. Pode ser também. Porque um problema vascular também vai formigar. Olha só. Tanto que às vezes, quando tu dorme em cima do braço, não é por um problema de um nervo. É porque tu não tem circulação de sangue. Verdade, que aí o braço... Não tem sangue chegando ali, começa a formigar. Então tem que saber identificar. É, não dá pra... E aí a pessoa faz o quê? Tu mexe, passa. É. Circulou sangue e melhorou. Isso mesmo. Nossa, mágica. Sabe? Então, poxa, a gente... É aquela história de louco e médico, todo mundo tem um pouco, né? É. E é o negócio que você falou, o principal, ficar procurando culpado, né? Sempre vai ter. Antes de Tem que ter. Antes de avaliar o geral, né? Por isso que é muito difícil tratar quem tem, por exemplo, fibromialgia. Porque é o emocional. Não é porque é o emocional, porque fibromialgia ela é uma dor que ela é caracterizada por uma dor nociplástica. Que não tem uma lesão, não tem nada, mas dói. Não tem nenhum problema. É uma alteração de percepção do que está acontecendo dentro do cérebro. Então tem um autor que é o Butler. O Butler ele fala assim no livro dele, que o nosso cérebro ele é uma orquestra. Então em pessoas normais, vou botar aqui, normais, a orquestra, o cara do violão tá no violão, o cara do trompete tá no trompete, cada um na sua função é maravilha. Em pessoas que têm dor crônica, e um exemplo da fibromialgia, essa orquestra tá desorganizada. O cara do trompete tá tocando flauta. O cara da flauta tá na bateria. Então eles não estão fazendo as funções deles, tá bagunçado aqui. Então sobe uma informação pro teu cérebro e ele interpreta como se fosse algo horrível. E aí começa a doer. Começa a doer muito. Caramba. Por isso, e aí? Como é que tu chega pra uma pessoa e diz, ó, tu não tem nada, mas dói. Pensa tu morrendo de dor. Tu chega num médico, num fisioterapeuta, morrendo de dor. Tu faz todos os exames, o médico te olha e diz, tu não tem nada. O que tu responde pro cara? Não tem nada no teu cu. Né? Tu vai Isso dizer, mesmo. tu que é, É pro inferno, tu que é desgraça. burro, desgraçado. Tu não sabe nem o que tá falando. Que comprou o diploma onde? Fez um Instituto Universal Brasileiro? É, entende? E é isso que acontece. Por isso que é tão difícil tratar dores. Outro exemplo. Hérnia de disco. Desgaste. Quem não tem dor vai no médico? Não. Ninguém Ninguém, vai no ortopedista falar, vou fazer meu exame de praxe aqui ninguém no... chega e acorda assim, é hoje. Hoje eu acordei com vontade de fazer ressonância na coluna, raio-x, tomografia, eu vou fazer tudo, bateria. Não.
tu só vai no médico quando Tá fudido. tu tem dor. Então, como é que é a coluna de quem não tem dor? Aí, Não sei. sei, não. Então vai no médico. A gente já sabe que quem tem dor tem o quê? Hernia de disco. Quem tem dor tem o quê? Desvio, que nem a menina ali. Quem tem dor tem desgaste. Quem tem dor tem problema na coluna. E quem não tem dor tem problema? Foi isso que um grupo de médicos, de pesquisadores resolveram fazer em 2015. Eles pegaram 3.000 pessoas dos 20 anos aos 80 que não tinham dor. Então 3.000 pessoas dos 20 aos 80 anos sem dor nas costas. E fizeram uma ressonância na coluna dessas pessoas. Adivinha? A partir dos 20 anos, 30% já tinha desgaste. Olha só. Nos 30 anos, 40% já tinha desgaste. Nos 40, 50 e poucos por cento das pessoas já tinham desgaste. Nos 50, 60 e poucos já tinha desgaste. E não tinha dor, porque são 3.000 pessoas sem dor. E a mesma coisa para a hernia de disco, para a desidratação do disco. Então, alterações em exames de imagem é normal aparecer. Porque o desgaste é o envelhecimento da coluna. Então, o exemplo que eu gosto de dar é, poxa, minha avó tem 90 anos. A minha avó não reclama de dor nas costas. Aí tem a pessoa com 30 que reclama. Ah, tem o desgaste. Tá, e tu tem mais do que a minha avó? Minha avó tem 90, meu filho. É. Não tem como tu ter mais desgaste do que a minha avó. Tu pode ter uma coluna com mais desgaste que o normal, mas não é mais do que a minha avó. Com certeza. E se fosse o desgaste o causador da dor, todo mundo teria que estar com dor o tempo todo. Porque no momento que tu não tem dor, o desgaste tá ali igual, ele não some. Ele tá 24 horas contigo. Ele não dói só de noite. Ah, não. Eu tenho desgaste, mas dói só de noite. Ele só aparece de noite. De dia ele não aparece. Tá? Então é muito difícil tratar essa parte. Como é que... Imagina tu chegando pro teu médico, pro um fisioterapeuta com hernia de disco, ele analisa e diz, tá, entendemos, vamos ver qual que é o mecanismo de dor que tá causando tua dor, não sei o que, mas olha, a tua dor não é característica de hérnia. Não, tá aqui que eu Tá tenho. aí, ó. Quer um Laboratório óculos? disse isso aí, ó. Quer um óculos? Sabe? Eu Então, vi no Google. é muito difícil isso. É muito difícil. É. E piora. Eles fizeram... Eu até publiquei esses dias. Pegaram uma mulher. Pegaram uma mulher, não. Escolheram uma mulher que tinha dor que radiava pra perna. Uma dor que descia pela perna. E eles falaram assim, então tá. Vamos ver como é que é a acurácia dos avaliadores de exames de imagem. Dos radiologistas. Então eles pegaram essa mulher de 49 anos, que quem ia avaliar não sabia o diagnóstico dela, não sabia nem o que ela tinha. Só sabia que ela ia chegar, ia fazer o exame, ia deitar lá na máquina de ressonância e ia embora. 10 radiologistas diferentes. Adivinha quantos diagnósticos ela teve? Ah, vários, né? 49. Caramba. Ela teve 49 diagnósticos. Então pensa, se tu vai hoje com dor, tu dá o exame pra mim, eu vou enxergar uma coisa, tu dá pra ela, vai enxergar outra, tu dá pra outro, vai enxergar outra. Uns enxergavam um problema aqui, os outros diziam que aqui não tinha nada. Como que não? É igual esse meu túnel do carpo aqui. Acho que fui em 3, 4 médicos. Cada um disse uma coisa diferente. Na verdade, a grande maioria disse que era túnel do carpo. Mas teve um, cara, que queria abrir meu braço aqui, assim, ó. Falou que era alguma coisa aqui no cotovelo. Mas pode ser, pode ter uma compressão Não, aí. não fala isso não, que eu tenho uma tatuagem aqui. Não, mas não precisa abrir pra liberar a compressão. Mas a gente sabe, problemas neurais, Aham. a gente fala que pode ter uma síndrome de double crush. Que tem uma compressão em 2 locais. Porque o nervo que vai, o nervo mediano que passa no túnel do carpo, ele sai daqui Aham. e ele vem pra cá. Sim. Ele pode estar comprimido em todo o trajeto. Até aqui pode estar. Pode estar comprimido aqui, na saída. Sim. Tem teste que a gente faz que pode comprimir aqui. Olha só. Que é assim, o síndrome do desfiladeiro, que uma compressão aqui pode dar sintoma aqui. Caramba. Então é muito complexo, digamos assim. Aí o negócio também que eu vi que... Não sei se foi a médica, acho que foi a médica que eu passei que falou que antigamente, acho que o túnel do carpo era tratado e engessava a mão da pessoa pra pessoa ter uma atrofia, né? Que é perder o músculo Não pra mexer. poder liberar. Aí a pessoa tinha atrofia e sarava. É. Não mexia. Porque- Enfaixa aí, deixa É. sem mexer. Que aí vai desinflamar. O que tu tava forçando que podia estar provocando uma inflamação vai desinflamar. E se gerar atrofia, vai tirar a pressão do túnel e Pronto, pronto. já era. Só que, se o problema tá mais pra cima,
Aí não dá. vai voltar depois. É verdade. Vai ser só um remedinho, não Vai vai ser curar. um paliativo. Vai só tapar o sol com a peneira de É novo. isso aí. Cara, é loucura isso aí, né? Muito, muito. E o CrossFit? Você falou de CrossFit aí. O que você acha do CrossFit? Cara, eu gosto, eu tô louco pra começar. Mas meu pé tá quebrado. Agora eu não vou começar com o pé quebrado, mas eu quero começar a fazer CrossFit. Mas você acha de algum... Já viu alguns vídeos, uns absurdos, assim? Cara, absurdo tem tudo, Tem né? tudo, tem até na musculação também, Absurdo né? tem na musculação, absurdo tem no futebol, absurdo tem em qualquer lugar. Acho que tem mais absurdo na musculação do que no CrossFit. Tem muito mais gente fazendo musculação do que É, o CrossFit. pior que tá na moda agora a musculação. Né? Então é muito mais fácil tu achar alguém se machucando na musculação do que no CrossFit. E eu acho que as lesões da musculação são mais críticas, né? Quando os caras rompem peitoral, rompe... CrossFit raramente vai ter isso, né? Vai ser mais trauma. Não, mas pode ter também. Pode ter também. É. Pode ter. Mas é que no CrossFit a gente tem de novo aquele olhar que tu olha o movimento e pensa tudo errado. Fazendo de qualquer jeito. Sim. Mas quem disse que é de qualquer jeito? Tu entende de CrossFit? Sim. Né? Eu não entendo de CrossFit. Então se eu vou olhar aquele movimento e vou dizer como é que eu não entendo do CrossFit, vou dizer se tá certo ou tá errado. É muito a ideia da minha cabeça que aquele movimento é maluco. São as dogmas, né? As crenças. Isso, né? É uma crença que eu tenho. Que é muito impacto, é muita repetição. Mas, poxa, quem tá começando não vai fazer um treino avançado. Sim. Da mesma maneira que quem começar. Se tu começar hoje na musculação e fazer um treino avançado, vai se machucar? Vai. Se tu começar hoje no CrossFit fazendo um treino avançado... Começar na Hidro, fazer um treino avançado é capaz de você se machucar. De novo, volto pro futebol. Eu joguei 3 vezes. Machuquei o joelho e quebrei um dedo. Que é pior do que isso. Futebol é o mais violento de todos. É o pior. É os gladiadores ali. Handebol também. Os caras se matam. Também. Luta não é jogo aquilo lá. Ali é. Então, cara, CrossFit eu acho sensacional. Pra uma pessoa que, claro, de forma gradativa, né? Não vai eu querer me matar, vou me arrebentar. Eu acho que é o que você falou. O cara tem que preparar o corpo dele, né? É muito mais fácil terceirizar uma culpa. Isso. Eu acho que assim, o cara preparou o corpo e começou a fazer, não vai ter problema. E outra coisa também que eu fico pensando é que quase todos os movimentos, se a gente faz o movimento, ele é natural, né? Uma coisa muito importante é que o nosso corpo ele funciona por movimento. Por uma tarefa de movimento. Então, qual que é a questão? Pega o copo. Tu pensou em que músculo que tu ia fazer? Não. Tu só pegou o copo. Só pegou. Exato. Nosso corpo ele funciona assim. Então, quando tu vai pra musculação, a tarefa que os caras te largam faz o quê? Pega o copo. Eles não falam qual músculo que tem que fazer. Sim. Como que tem que trabalhar. Aí tu vai lá e faz o supino de qualquer jeito, faz agachamento de qualquer jeito. Sim. E aí, se tua articulação não tá preparada, quem tá absorvendo impacto ao invés de ser o músculo, é tua articulação que não tá preparada. E aí ela se lesiona. Porque na tua cabeça tu tem que fazer o quê? Descer e subir. Morreu o assunto. Tu não tem que saber. Não é que tu não tem que saber, mas tu não tá preparado pra... Beleza. Estabiliza o pé. Isso mesmo. Estabiliza o quadril. Foi o meu caso. Contrai o abdômen pra botar muito peso. Fecha a escápula. Aí agacha. Não. Tu só desce e sobe. Porque o nosso corpo ele é feito pelo movimento. Pelo movimento de ser uma função. Por isso que acaba dando isso. E as pessoas confundem o movimento da academia com o movimento do dia a dia. Quantas vezes você já escutou alguém falar que, poxa, pra subir dessa escada tem que contrair abdômen. Pra pegar um objeto no chão não pode dobrar a coluna. Tem que agachar. Poxa, é o dia a dia, minha gente. É igual minha mulher fala lá do agachamento, que fala, chega os alunos lá pra ela lá, né? Uhum. Aí fala assim, eu não posso fazer agachamento. Então como é que tá no banheiro? Você vai no banheiro. Cara, mas eu já escutei, eu já recebi pergunta da pessoa falando assim, tá, e Vitor, eu posso caminhar com dor nas costas? Eu falei, sim, minha filha, tu faz o quê? Como é que tá no banheiro? Vai ficar de cama? Vai ficar, tá na cama aí há quanto tempo? Sabe, então tem esse tipo de coisa, porque as pessoas elas se assustam, né? Porque as pessoas acham que o que acontece na academia vai acontecer no dia a dia. Sim. Mas é que na academia tu tá botando uma carga. Uma sobrecarga, né? Isso. E tem botando uma sobrecarga e o objetivo da academia qual que é? É fortalecer aquela musculatura em específico, é fortalecer aquela musculatura naquele vetor, naquela angulação para ter melhor performance naquele músculo.
Não é algo de qualquer jeito, digamos assim. Sim. Só que o dia a dia é qualquer coisa. Levanta, senta, pega a caneta que é no chão. Pensa, eu tinha paciente que agachava pra pegar uma caneta. Agachar, pegar uma caneta. Em vez de só... Tá no ar, vai doer minha coluna. Isso. Sabia que tem um estudo que eles fizeram que é pra saber se... Eles queriam ver se dobrar ou não dobrar a coluna. Qual que era o melhor? Se agachar dobrando a coluna. Quer dizer, pegar um objeto no chão dobrando a coluna ou pegar um objeto no chão agachando. Eles viram que quem se agacha para pegar um objeto tem mais dor nas costas ou menos? O que agacha? Quem agacha tem mais dor vez ou menos dobrar? dor? Acho que o que agacha tem mais. Quem agacha tem mais dor. Porque ele fica querendo posturar, e aquilo que você falou de Tensão. usar os outros músculos, aí vem um ácido lático. Ele aumenta muito a tensão para fazer um movimento. Enquanto as pessoas que não têm dor, elas simplesmente se abaixa e pegam. E uma parada muito interessante que eu vi esses dias é sobre a coluna. Que, assim, a galera tem uma falsa impressão que acha que a nossa coluna é reta, né? É isso aí. E não é, ela é... Ela é um S. Ela é um S. Tanto que eu vi isso daí falando do exercício supino. Que aí tem muita gente que quer colar as costas no banco, aí bota pé em cima do banco. Faz o diabo Faz o diabo a quatro. Quer colar de qualquer jeito. E não tem que ficar aquela leve... Tem que passar uma mão assim, ó. Que é o bagulho de você fechar as escápulas, contrair o glúteo, pé firme no chão e fazer... Inclinar um pouco pra estimular. Exato. Não você querer selar aqui, que aí você sela aqui, aí você já tá fazendo tudo errado. Aí já ferrou. Porque aí você não tá com a coluna Vai no reta. ombro também, começa a prejudicar o ombro. Por que a nossa coluna não é reta? Se fosse pra ser reta, ela seria igual o osso da perna, né? O osso da perna, ele é reto. Verdade. Então por que a nossa coluna ela é um S? Por conta dos movimentos? Porque ela absorve impacto. Do impacto? Porque se ela é um S, é uma mola. É verdade. Então ela absorve Olha melhor só. o impacto. Então, se não fosse um S, teria muito mais impacto na coluna. Então, ela é um S para facilitar a absorção de impacto. Pra distribuir o impacto. E para ter mais movimento. Porque se ela fosse uma tábua, Aí nós... não mexe. Que nem aquelas pessoas que fazem cirurgia de botar placa e parafuso. Não mexe. A pessoa Por quê? fica travada mesmo. Travou mesmo, ela mexe que nem um robô. Ela mexe assim. Caramba. Porque botou placa e parafuso. Então, assim, a nossa coluna ela não foi feita para ser reta. Então, as pessoas às vezes acabam buscando É querer ficar aqui, ó, pá. E não é... e piora. E algumas pessoas têm aí posturas diferentes. Que a pessoa pode ter uma hipercifose, que é um aumento da curvatura, ou uma hiperlordose, que é um aumento da curvatura da lombar. Né? Então, pode ter um aumento dessa curvatura. O que vai ser? Ela vai ter uma absorção de impacto diferente. Isso é um grande problema? Não. Porque a pessoa cresceu assim. Ela não estalou os dedos e agora tem uma hiperlordose, uma hipercifose. Não. Conforme ela foi desenvolvendo, a postura dela desenvolveu dessa maneira. Então isso não é um problema, é uma alteração da postura dela, mas não é isso que está causando a dor nela. Isso entra no copo. Isso entra um pouco de água no copo. A minha coluna não é perfeita aí, ó. Ela tem que... Ela sofre um pouquinho mais para absorver o impacto, por exemplo. Biomecanicamente falando. Mas não é isso que vai determinar se vai sentir dor ou não. Um exemplo. O Usain Bolt tem escoliose. Caramba. E o cara é o mais rápido do mundo. Sim. E o cara tem escoliose. Imagina o impacto que ele não... O perna longa, a perna do cara também dá. Forte pra caramba. E o cara tem escoliose. É. Outra coisa. Teve um estudo que foi feito nas Olimpíadas do Rio. Só disso. Pegaram os atletas e fizeram exame de imagem. Todos tinham problema. E os caras são atletas de alto nível. Então, poxa. Né? Se o cara que é de alto nível tá ferrado, que faz esforço pra caramba, se mata treinando, tu que é um mero mortal, que mal e mal levanta um peso, não vai ser pra ti que vai sobrecarregar, né? É. Só que a gente não tem essas noção, né? Porque Coloca na balança, né? é que é mais cômodo. Pra mim, é que nem tu falou. É o aceitar. É aceitar. É difícil aceitar né? isso aí. Porque, cara, eu tô vendo aqui que tem uma hérnia. Como é que não é o problema? Eu tô vendo ela aqui. Tá mentindo pra mim que não é o problema. o caminho, né? Claro. Tanto que, quantas pessoas que operam continuam com dor? Ah, o problema era a tua hérnia. A pessoa vai lá, bota a placa e parafuso e continua com dor. 40% das pessoas que fazem cirurgia na coluna continuam com a mesma dor ou pior. Caramba.
A gente chama isso de síndrome da falha cirúrgica. Quando a pessoa opera a coluna, né? Por causa do disco desgastado, não sei, comprimido, entra o parafuso, placa? Depende. Então tem basicamente duas cirurgias de coluna. Uma, que a pessoa tem uma hérnia que extrusou, né? Uma hérnia verdadeira, que essa hérnia tá causando dor na pessoa, que ela não tá sentindo a perna dela direito, tá comprimindo o nervo, ela não sente a perna dela, tá com uma dor insuportável, que chega a parecer que tem algo rasgando a perna dela. Essa pessoa, o médico vai lá, abre um furo na coluna, corta o disco, a hérnia, o pedaço que foi pra fora do disco. Lembra aquele núcleo? Sim. Ele vai pra fora e vaza no meio da coluna. Sim. O médico vai lá, corta aquele pedaço que vazou e puxa. Beleza. Só que a pessoa continua com dor. E a outra cirurgia, que aí é quando a pessoa tem muito desgaste, tem um disco da coluna que tá muito ferrado, que daí eles vão lá, tiram o disco, botam a placa e depois botam as hastes e parafuseia a região e aí não mexe mais. Só que essa cirurgia quase não se faz. Eu meio que tento evitar ao máximo. Essa cirurgia praticamente não se faz. Hoje em dia, para fazer cirurgia na coluna, principalmente tumor. Então, poxa, tem um tumor no meio da coluna, não tem o que fazer. Aí tem que operar. Fraturou. Poxa, quebrou. Cara, tem que fixar essa coluna. Vai deixar solta? Fixou. Perda de função progressiva. Então, aquela pessoa começou com dor nas costas, começou a descer a dor pra perna, ela não controla mais cocô. Ela, deu vontade de fazer xixi. E ela tenta fazer força e não consegue. Caramba. Porque tá começando a pegar as funções dos órgãos. Essa pessoa não mexe mais o pé. Esses são sinais que, claro, isso progressivo. E isso que essa pessoa que fez tratamento conservador. Então ela fez fisioterapia de qualidade, ela tomou medicação, ela fez o protocolo correto pro caso dela. E não tá melhorando, tá só piorando, vai pro bloco. Mas é muito mais difícil. Ou em casos muito graves, vamos supor, a pessoa estourou uma hérnia hoje, não tá mexendo as pernas, tá com uma dor insuportável. Gente, vai lá que vai operar. Ou se a pessoa tiver estenose do canal. Que estenose é quando diminui o espaço do canal da coluna. Né? Então é como se fosse... Tem a vértebra tá aqui, é como se fosse pra cá. E aqui diminui o espaço onde tá passando. E se for um grau 3, 4, opera. Né? Porque ela começa a tratar e começa a ter sintoma progressivo. Então só se opera quando o conservador não resolve. Porque quando se opera sem fazer um conservador decente, a chance da dor voltar é enorme. Tanto que a chance é de 40%, é quase um cara ou coroa. Aí a galera, eu falo por mim mesmo, galera, é difícil a pessoa que pega e tem paciência de fazer a fisioterapia mesmo até o final, fazer o corretinho, né? A única fisioterapia que eu fiz certinha foi a do pé. Também não mexi. Perna ficou fininha, cara, fina. Eu também já tinha feito, já tinha operado, o pior já tinha feito. Eu fiquei com aquele RoboFoot, né? A perna ficou fininha, eu lembro que eu não andava só de muleta. Falei, tem que fazer. Aí eu fiz até o final mesmo. É bucha. Mas várias eu larguei no meio, assim, falei, não dá, deixa. Tanto que, e olha só como é perigoso isso. Eu tinha uma paciente lá do Rio de Janeiro, que ela começou com dor nas costas, o médico operou direto. Já foi lá. Foi pra faca. Cortou lá a hérnia. Deu 2 meses, voltou a doer. O médico fez o quê? Botou placa e parafuso. Deu 2, 3 meses, voltou a doer. O médico ia operar de novo. Aí ela me chamou, mandou uma mensagem no Instagram e disse: Vitor, eu já fiz 2 cirurgias na coluna, tô indo pra 3ª cirurgia. Aí eu ajudei ela. Ela melhorou, agora ela tá bem, né? Fizemos uma consulta com ela, passei os exercícios, ela melhorou, né? Mas a questão é a seguinte: quando tu começa pela cirurgia, tu não acredita mais que a fisioterapia vai ajudar. Porque pra ti a cirurgia é qual caso? É o final, né? Se nada funcionou, vai pra faca. É isso mesmo. Se tu começa pela faca, aí já era. Nada resolve então. Se nem a faca resolveu o quê? Né? Então isso que acontece. Então o perigo de fazer primeiro a cirurgia é isso.
quando não é indicado. Se é indicado, vai, né? Tá ali de cadeira de roda, sem se mexer, não vai dizer pra pessoa, não, vamos fazer fisioterapia. Não, poxa, a pessoa tá morrendo de dor, não tá sentindo as pernas. Não tá controlando o cocô, tem que xixi. tentar, né, cara? Tem que tentar alguma coisa menos agressiva Isso. pro corpo, né? Mas sabe, o problema é que a gente não tem conhecimento. Então a gente foi ensinado que hérnia... Poxa, quando eu tava na faculdade, hérnia de disco é faca. O meu pai, ele teve, quando eu era criança, meu pai teve uma hérnia cervical. Aqui, ele não operou porque ele tinha medo de ficar paraplégico. Que corre esse risco. Corre. Ah, se escorregar lá, tossir na hora. Você tá com rinite na hora, dá um espirro, errou, já era. Já era, né? Já era, corre o risco. Daí ele não fez. Melhorou. Melhorou. Mas na hora, todo mundo dizia pra ele, ó, tu é só faca, tu é faca, tu é faca, tu é faca. E ele não foi, ficava com dor. Ficou aguentando no pelo. Tanto que estudos mostram, é sempre assim, né? Estudos mostram que resolve tudo. O papel é lindo, né? O papel aceita tudo. Mas assim, estudos mostram que depois de 6 meses, o próprio corpo reabsorve a hérnia. E quanto pior a tua hérnia, maiores as chances do próprio corpo reabsorver. Então, quanto uma hérnia extrusa, sequestrada, que são as mais graves, mais chances do teu corpo reabsorver ela. Isso pelo processo inflamatório e pelo processo autoimune, pelo sistema autoimune do corpo, que vai combater aquele corpo que não era pra estar ali. Então o próprio corpo reabsorve a hérnia, quanto pior ela for. Olha só. Loucura, né? O corpo humano é fenomenal, né? Cara, é a mágica. É incrível, né? Como é que Muito, pode? Muito, muito. A gente não acredita, às vezes, em tanta coisa que ele faz. Pior que é mesmo. Uma outra pergunta. Aquelas maquininhas de choque que vocês usam lá na gente, lá. Qual que é a função daquilo lá? Cara, ela tem 2 funções, assim. Ela atua em 2 funções. Uma é pela teoria das comportas. Que maluquice é essa? Então, assim, eu tenho uma fibra, tá? Eu tenho uma terminação nervosa livre, que ela percebe tudo o que tá acontecendo, né? Ela vai perceber um machucado, ela vai perceber tato, pressão, calor, ela vai perceber aqui. E eu tenho outras fibras, né? Então eu tenho uma fibra de dor, que é tipo C, e eu vou ter uma fibra delta, beta, eu vou ter outras, né? Quando eu me machuco, quando eu tenho um corte, já passou a mão e parou de doer? Não. Tu nunca se cortou e fez assim? Bateu? Ah, sim. Bateu e tu passa a mão e parece que É que circula ali, né? vai mascarando a dor. Dá uma pressão, né? Isso. Por quê? A fibra, a informação de dor vai subindo, chega na medula, sobe pro cérebro, o cérebro percebe. Opa, cortou. Ou bateu. Doeu. Volta pra te sentir que tá doendo. Essa informação vai vindo e vai fazendo esse processo. Quando eu passo a mão, eu começo a estimular outra fibra, que vai competir com essa aqui. Só que a de dor ela é lenta. E essa outra fibra do tato, ela acaba sendo mais rápida. E aí, por causa disso, eu começo a sentir mais o tato de passar a mão, de apertar, do que a dor. Só que isso não dura muito tempo, né? Sim. Tanto que depois tu fica... Não adianta passar a mão que dói igual, ó, na mesma intensidade. É isso que o choque faz. Uma das funções dele. Ele vai mascarar a tua sensação de dor. Tanto que com o tempo tu não tem que aumentar a dose do choquinho. Sim. Porque tu tem que dar mais Vira um estímulo. interrogatório o negócio. Oi? Aí vira um interrogatório. Tu tem que ficar dando muito estímulo pra mascarar aquilo ali. Porque essa sensação teu corpo acostuma. A dor teu corpo não acostuma. Sim. Ninguém se acostuma com dor. Então o choquinho é pra praticamente aliviar a dor. Isso. E quando eu faço o choque, ele também ativa áreas do meu cérebro que libera analgésico endógeno. Olha só. Então, o choquinho, ele libera esses analgésicos endógenos. Por isso que a dor ameniza. Então, ele age primordialmente por essas 2 áreas. Teoria das comportas e os analgésicos. Tanto que o exercício físico também libera analgésico endógeno. A gente tem uma própria farmácia interna que libera esses analgésicos. Então, quando eu faço exercício, eu libero essa farmácia. E a minha dor alivia.
Claro que não é na hora. Sim, sim. É o efeito progressivo da atividade física vai começar a estimular essa liberação. De pouco a pouco vai liberando. O choquinho funciona basicamente. Hoje em dia a galera Pra compra no isso. Mercado Livre, né? Pra É, ficar tomando choque Mas em tu casa. sabe que faz parte do tratamento? É, Faz parte. Então vamos supor assim, eu atendo à distância, né? dá pra pessoa comprar. Ó, Tem compra... local certo pra colocar? Tu tem pontos específicos que Aham. tu coloca. Ah, tu tem também dose que tu coloca. Aham. Não a dose aqui, a amperagem, o efeito. Tudo isso tu consegue ajustar para ter o melhor benefício. E aí tu vai alterando para não acostumar o corpo. Então num dia tu usa numa frequência, no outro dia tu usa em outra frequência. Então tu vai fazendo essa alteração para não acostumar o corpo. Porque ele é um mecanismo que a gente pode utilizar para aliviar a tua dor. Mas vai depender do tipo de dor que tu apresenta, né? Então a gente pode utilizar desse artefato. Então para tratamento à distância ajuda muito. Ainda mais porque, poxa, então imagina que tu vai no fisioterapeuta presencial, né? Tu foi atendido hoje, cara, tu vai voltar lá só semana que vem, por exemplo. É isso mesmo. E tu tem dor, sei lá, daqui a outros 2 dias tu tem um desconforto, porque não é mágica, né? Não é? Tu pode usar em casa pra aliviar a tua dor e conseguir dormir bem. Se tu dormir melhor, tua dor não vai diminuir no outro dia, porque o sono, ele recupera o nosso corpo, o sono ele é anti-inflamatório? Vai. Então por que tu não pode usar pra relaxar, pra diminuir tua dor, pra te dormir mais tranquilo? Então ele é uma alternativa. O que não dá pra pensar é que isso é um tratamento só ele. Ele sozinho não. É, e tem que ter a orientação de um profissional, Isso. né? É só comprar e... Isso aí aplicando... É, porque que nem você falou, tem lugar certo Isso. pra colocar, né? Senão não vai ter feito. Você fala assim, aparelhinho aqui não é igual ao da Físio. Isso aí não funciona. Esse não funciona. Isso Esse aqui é, é esse é da porcaria. China, esse aqui. É Xing Ling. Isso aqui é Shopee. É Shopee. Esse esse aqui. Shopee não dá. Não dá, não dá. Shopee não funciona. E tu gostava de fazer o choquinho? Gostava, aliviava a dor, aliviava. Eu até cheguei a pesquisar se eu sei que tem no Mercado Livre, é porque eu queria comprar uma. Quase comprou? Quase comprei. Agora tem uns mais baratos. Tem uns portátil, é que, poxa, uma época eram uns... Aí eu comprei aquela pistolona lá. Aliviamos tensão muscular. É, ali também é um bagulho bem placebo, né? No momento ali, né? Alivia a tensão Eu muscular. lembro que eu passava aquela pomada que vende no metrô aqui em São Paulo, aqui. Ah. É uma pomada preta assim, ó, que tem uma cobra desenhada. Que queima quando Que passa. queima, é isso mesmo. Eu lembro que eu até falava pra minha mulher, pega lá a cobra preta lá, vamos passar aqui nas costas aqui, ó. Dá um gelo na hora e depois parece que vai pegar fogo. É isso aí. É, vai ter até corte com esse cobra preta aqui, ó. Você passando a cobra preta nas minhas costas. Pega lá. Pega lá a cobra preta, não tô aguentando mais, amor. Toda noite aqui. E um budu não fedia? É. Não, essa daí é cheirosa, que era com eucalipto, né? Acho que era. Era Tem isso. uns que tem cheiro de velho. Tem uns que tem cheiro de velho. Tem uns cheiro de gelão, umas caatingas. Isso mesmo. Tem aquela de peixe lá, não sei o que lá. Lembra? Óleo de peixe. Óleo de peixe, tem uma óleo de peixe que é um fedor da porra, mano. Horrível, Aí tem gente que não se ama, né? Não se Passar ama, esse não tipo se de ama. coisa aí tá louco. Mas, cara, dá uma amenizada, né? Vale a pena. Poxa, tá se morrendo de dor, mal não vai fazer, Sim. né? Tem que cuidar algumas, porque algumas têm muita medicação. E eu tive uma vez que eu trabalhava numa clínica, teve um paciente que ele tinha sido internado no hospital porque já tinha problema no fígado. E aí ele passou muito dessa pomada no joelho dele e o fígado tem que metabolizar. O cara teve problema no fígado de tanto usar a pomada. Mas ele já tinha Sim. um problema. Tinha um problema. Ele já tinha um problema antes e abusou da pomada. O pessoal acha que é uma pomada. É só uma pomadinha. É, danada. Tocou-lhe pau lá e depois tava no hospital lá, ferrado do fígado, teve que desintoxicar. É bucha isso aí. Bucha mesmo. Ah, tem que cuidar, né? Não adianta. E Pilates? Diga. Por que a galera manda a gente pro Pilates? Pilates é o novo RPG? Cara, eu acho que a galera manda muito pro Pilates porque o médico gosta muito de Pilates. É. É que Pilates, ele é mais supervisionado que musculação, né? Aham. Então é meio que algo mais cultural, eu diria assim. Porque é caro ter um personal contigo todo o treino, né? Sim. Pilates é muito mais barato que ter alguém contigo o tempo todo. Sim. Então acaba sendo mais em conta. Então se tu fazer musculação sozinho, musculação com personal é diferente,
Agora faz pilates sozinho pra te ver. Isso não nem faz. Tu nem consegue. Faz tudo torto. Então, assim, o médico ele gosta muito do pilates, então ele encaminha bastante pro pilates. Agora, o que é importante entender é que não tem uma atividade física melhor do que a outra. Então, pilates não é melhor que musculação. Pilates não é melhor que corrida. Pilates não é melhor que isso. Toda atividade física ela é boa. Tu tem que fazer a que tu gosta mais, a que tu se sente melhor fazendo. O que acaba acontecendo é que o pilates ele é muito mais calmo, entre aspas, né? Porque quando começa a ficar... Ele é muito difícil, né? Mas ele é algo mais calmo, respira, estica aqui, estica lá. Então ele é algo mais calmo, mais tranquilo. Normalmente é em dupla, trio. Não tem 10 pessoas fazendo pilates ao mesmo tempo. É uma turma mais fechadinha, com poucas pessoas. Sim. Então fica um ambiente diferente, mais controlado. Então tudo isso influencia a pessoa, né? Poxa, vou fazer... Tu tá com dor. Tu prefere numa academia que a pessoa nem te olha? Ou tu prefere fazer um pilates que pelo menos a mulher tá te olhando? Verdade. Então tu vai no pilates, então tem todo esse efeito emocional. Tipo, opa, a mulher tá me cuidando. Não tem todo um processo que envolve. Agora, ele é melhor que outras atividades? Não é. Não é magia ali, não. Não é magia ali, não, tá? Não é magia ali, não. Ele é excelente, tanto quanto... Uma musculação. Uma musculação. O problema é que se a pessoa puder pagar um personal, dá na mesma. Eu não gosto de pilates, né? Então, quando me pedem fazer essa pergunta, eu digo, olha, faz o que tu gosta mais. Se tu gosta mais de pilates, vai pro pilates. Quer musculação? Musculação é chato. Então vai crossfit. Vai fazer funcional. Mas faz o que tu gosta. Tá? Sim. Isso é importante, fazer o que tu gosta, o que tu se sente bem e o que é tranquilo pra ti. Porque a atividade física é importante para a saúde da coluna. Exatamente. Tem algo que a gente fala que é a tal da prática baseada em evidências, que é PBE, que é a expertise do profissional, né? O quanto que eu conheço do assunto, da técnica, a preferência do paciente e o melhor artigo científico. Então é o que a ciência diz, é o que eu compreendo, o que eu sei fazer e o que o paciente gosta. Então, um exemplo. Acupuntura é bom? Depende para que tipo de paciente, depende para a dor desse paciente, depende de vários fatores. Porém, entretanto, todavia, se o paciente tem medo de agulha, é indicado? Claro que não, né? Vai ser o terror dele, né? Exato. Então, tu pega uma pessoa que tem dor. Faz pilates, mas essa pessoa não gosta de pilates. Vai dar certo? Não vai. Não vai. Então manda ela fazer musculação. Eu amo pilates, Vitor. Vai pro pilates. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Que a prática baseada em evidência é o que é melhor pro paciente, o que eu compreendo e o que a ciência diz. A ciência diz que pilates é tão bom quanto musculação? Diz. Então, total flex. Né? Tu que escolhe. Testa um, testa o outro. Faz 3 vezes por semana um, 2 o outro. Vê o que tu se encaixa melhor. Mas faz atividade física. Então isso que é importante. E a questão do core, eu vejo... Eu acredito que seja também, né? A dor na lombar, dor na coluna e tudo mais, pelo core fraco. Eu vejo muito colega meu que pega e fica usando aqueles cintos lá pra poder agachar. Porque eu acho que tá com a lombar fraca, tá com todo o core zoado, né? Que aí é aquilo que você falou do corpo não tá preparado pro cara querer agachar com 150 quilos aqui nas costas e aqui embaixo aqui tá uma porcaria, né? Tá fudido. Cara, aí entra muita coisa. Isso foi um mito. Do core? O que aconteceu? Isso eu acho que o Paul Rodgers foi um dos primeiros caras. O primeiro cara que começou a bater muito nessa tecla. Ele dizia que primeiro a coluna tinha que estabilizar, né? Pra depois fazer os movimentos. Então se achava muito que tu tinha que ter um core muito forte pra fazer qualquer outra coisa. Tanto que começou a vir essa onda de subir escada contraindo abdômen, caminhar contraindo abdômen, sentar e levantar de uma cadeira contraindo abdômen. Só que o que os estudos começaram a mostrar? Começaram a pegar pessoas que tinham dor nas costas e avaliar o core delas. Começaram a ver que essas pessoas tinham um core muito forte. Muita tensão no core. E mesmo assim tinham dor. Como tem as pessoas que têm o core fraco e não tem dor nas costas. Então, sabe que tudo tem de tudo? Uhum. Então, não é só isso. O core, ele influencia, tem a sua participação.
Mas não é ele que tá te causando um problema na coluna. Porque dor é um evento multifatorial. Tá? Então, não tem que ficar fortalecendo o core o tempo todo. Porque a gente vai voltar lá pra questão de antes. Se eu tenho muita tensão e eu vou lá e boto mais tensão, vai acontecer o quê? Dor. Vai piorar. Sim. Então eu vou estar melhorando ou vou estar piorando o meu problema? Piorando, né? Então tem que fortalecer? Depende de cada pessoa. Arrumando outro problema novo. Pode estar né? arrumando outro problema. A questão da academia é o seguinte. Me corrijam se eu tiver errado, né? Mas, poxa, uma coisa é tu tá fazendo agachamento, vamos supor, eu vou botar 10 kg de cada lado. Precisa botar a cinta? Não. Agora eu vou botar 150. Vou fazer 3 vezes o meu peso. Aí eu preciso ter um auxílio. Sim. Aí é diferente. Aham. Né? Agora botar, poxa, eu vou botar cinta por botar, eu vou estar mais prejudicando. Porque o nosso corpo ele é preguiçoso. Ele ia falar, tem a cinta aí. É isso Igual aí. a cinta que a galera usa também Pra no postura, dia a dia, né? é isso aí, é a mesma coisa. Sabe? Então, aquela história do cara que usa bomba, o que acontece? Ele para de produzir hormônio, não para? Sim. Por quê? Porque tem algo Chega no hormônio de fora. E o nosso corpo ele é muito preguiçoso. Então, se é alguém que faz por mim, por que eu vou fazer? Então, se eu tenho uma cinta que eu uso o dia inteiro que estabiliza a minha coluna, o que o músculo vai começar a fazer? Ah, opa, deixa eu ficar de boa. Te vira agora nos 30, meu filho. Por isso Uma dessas gera até atrofia, né? gera atrofia. Eu tive uma paciente que ela não conseguia mais ficar sem. Tinha que usar sempre assim. Tinha que usar sempre. E aí começou a fazer o quê? Começou a doer mesmo com a cinta. Caramba. E começou a atrofiar. Começou a atrofiar Aí e a dor nem a não era cinta daquilo. segurava. E a dor não era daquilo. Então a mesma coisa que acontece com a cinta abdominal acontece com a cinta da postura. Vai prejudicar. Agora, operei a coluna. Botei placa e parafuso. Minha musculatura tá toda fraca. Dependendo do caso, é indicado. Sim. Agora, uma pessoa normal que só tem dor nas costas, não vai usar. Ou a gente pode pensar em algumas pessoas que o bracing, isso ajuda, né? Ameniza a dor. Então a pessoa de repente usa só pra dormir. Só pra se sentir bem pra dormir durante o dia ela tira. Sabe? Então a gente pode usar alguma estratégia assim, mas não pode fixar e fazer, não usa sempre. Sabe? Então isso no longo prazo mais te prejudica do que alivia o teu desconforto e melhora a tua dor. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a dor não tem relação com a postura, né? Eu posso ter uma postura que ela é ruim e não ter dor nas costas, como posso ter uma postura boa e ter dor. A postura é puramente estético e puramente emocional. Quando tu tá feliz, qual que é a tua postura? Ganhou um aumento. Todo... Tá triste. Ninguém ganhou um aumento assim. Cara, tu fica feliz. Quando tu tá triste, tu fica assim. Vai num ambiente que tu gosta das pessoas. Como é que tá a tua postura? Você já fica todo aberto, Até né? o tímido fica assim. Agora bota uma pessoa tímida num lugar desconhecido. Um lugar que você tá com medo, né? Você já se Retrai. mais. Então a nossa postura, ela tá relacionada ao nosso estado emocional também. Então a postura, ela é multifatorial. Ela tem um componente muscular, ela tem um componente emocional, ela tem um componente estrutural. Tudo isso vai influenciar. E tem a parte também que é estética, né? É muito mais bonito uma postura alinhada, bonita, do que muito corcunda. Mas isso é estético. Quer dizer que vai causar dor? Não. Faz sentido? Faz. Faz sentido? Uma parada que eu sempre vejo, não sei se é fisioterapeuta que faz isso daí, que é umas fitas que a galera usa, umas fitas adesivas, você já viu? Essa aí queima, joga fora. É besteira aquilo lá. Não é pra nada. Mas qual que é dessa fita aí que o pessoal fala que é pra quê? Eles falam que é pra estimular o músculo a funcionar. É bandagem, acho que é, né? Bandagem, isso. É isso aí. Que veio. Porque se tu coloca algo aqui, a tendência é estimular isso a tu fazer assim. Aham. É isso que eles fazem. É isso que eles falam. Mas... E daí, esse é o mais aceitável, né? Porque na época que lançaram a bandagem, curava até câncer. Né? O que usa muito na bandagem é a parte estética, usa muito isso. Que daí é pós-operatório para reduzir edema. Que aí eu já não compreendo tanto assim. Mas pra área de coluna, não serve pra nada. Tanto que eu tenho um amigo meu que ele vai direto e bota essa encrenca aí, tá sempre aqui. Mas a faixa tá colada ali. Tá sempre com a coluna torta, mas a faixa tá sempre
tá sempre Tá em colando, dia, tá em sempre em dia, né? Ele diz, o cara bota ali, eu deixo. Mas assim, ficou famoso por causa das Olimpíadas. É que apareceu os atletas, né, usando, né? E aí, nossa senhora, aí como É a solução. quando apareceu, já tinha curso vendendo. Mas assim, não serve pra nada. Placebão. Pior que placebo, eu acho. Eu acho que se tu der placebo isso aí, Placebo funciona melhor. funciona melhor do que isso aí. Cara, é triste. Mas as pessoas usam. E, né, vai fazer o quê? Não vou eu que vou me meter no... Agora me diz uma coisa, por que você quis virar fisioterapeuta? Cara, essa pergunta é boa. Eu nunca quis ser fisioterapeuta. Quem é que quer ser fisioterapeuta, né? Quem é que acorda e diz assim, não é hoje? Você é fisioterapeuta. Cara, nem sabia que fisioterapia existia. Nem sabia. Quando eu tava na escola, eu lembro que eu era bom em matemática. Ainda sou bom em matemática. Então eu era bom em matemática e física. Português era 0, eu era bom em biologia. História mais ou menos, geografia 0, português só sabia falar porque tinha boca. Mas assim, era bom em matemática e física. E o sonho do meu pai era que eu fosse engenheiro. Meu pai disse, faz engenharia então. Jura, né? Rodei em desenho técnico. Eu pensei, poxa, se eu não sei nem desenhar um quadrado, como é que eu vou ser engenheiro nessa bagaça, né? Não tem. Cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, não dá, não consigo, não vai rolar. Ela disse, tá, então o que tu quer fazer? E naquela época eu tava meio numa vibe de área da saúde, assim. Eu tava estudando área da saúde, não sei o quê, porque eu fazia musculação, papapá. E gostava muito de medicina. Mas a minha família não tinha condições de medicina, nem de pagar cursinho e... não ia... Naquela época não me passava na minha cabeça de perder, não. Mas passar 2, 3 anos estudando por conta sozinho. Sim. Pra passar no Enem e passar em federal. Daí, medicina, descartei direto. E aí eu falei, vou fazer educação física, então. Aí fiz um semestre de educação física. Peguei anatomia, fisiologia, vôlei e ginástica. Porque eu pensei, bom, quero pegar uma das áreas de saúde. Esse pai queria morrer, meu. O cara saiu da engenharia, educação física. Cara, eu lembro que eu chegava na aula de vôlei e nós ficávamos jogando vôlei. Na aula de ginástica nós tínhamos dando pirueta. Eu falei, não pode ser que eu tô pagando isso aqui. Eu não, né? Meu pai que tava pagando. Falei, cara, não pode ser que eu tô fazendo isso aqui com a minha vida. Nada contra quem fez e gostou, tá? Mas eu falava, na minha cabeça só passava isso, não pode ser. 1.800 conto uma cadeira pra ficar jogando vôlei. 4 horas jogando vôlei. Não dá pra ser verdade isso aqui. E aí... Como eu tava na vibe de área da saúde, eu pensei, bom, então eu vou pra nutrição ou fisioterapia, né? Porque meu pai comentou de fisioterapia. Vai fisioterapia. E aí minha mãe disse assim, filho, faz fisioterapia. Faz fisioterapia, porque fisioterapia é uma profissão que sempre vai ter emprego. Poxa, eu vim numa família que não tinha grandes fortunas, né? Então a principal preocupação lá era, poxa, tem que ter emprego. Né? Tem que ter emprego, né? Poxa, vai se formar, tem que ter emprego. Sim. E na cabeça dos meus pais era, poxa, sempre vai ter gente precisando fazer fisioterapia. Sempre vai ter alguém com dor. Sempre vai ter algum idoso que se quebrou, que machucou alguma coisa. Coisa essencial, né? Isso, então, poxa, não vai faltar emprego pra ti. E naquela época, poxa, isso foi 2012, 2013. Poxa, naquela época a nutrição nem se falava em nutrição, né? É que nem pensar em psicologia. Há uns anos atrás, psicologia nem se falava nessas áreas, né? E aí, minha mãe disse, vai pra fisioterapia, que é mais garantido. Aí, por isso eu acabei fazendo fisioterapia. Então não teve uma história de amor, assim, me apaixonei. Não, nem sabia que existia. Aí você conseguiu eliminar umas matérias por causa da educação física. 2. Tá Anatomia e fisiologia. Chegou no lucro, frente, não. E aí eu peguei vôlei e ginástica e usei como complementar. É mesmo, sim, rolou. Tem que usar aquelas cadeiras complementares, acho que é o nome, né? Aí eu peguei essas 2 e falei, quer saber? Já matei mais 2 aqui, aí, ó. Tchau e beijo. No final do curso, o pessoal se matando de qual complementar fazer. Eu falei, olha, eu já fiz. Azar do goleiro agora. É isso aí. Foi por isso que eu resolvi ser fisioterapeuta. Resolvi não, né? Foi por isso. E aí eu comecei a trabalhar com coluna em específico. Foi no meu primeiro semestre de físio, que eu tinha um professor que ele era osteopata. E aí naquela época começou a se falar muito sobre, poxa, a dor lombar é uma das dores mais difíceis de se tratar, é uma dor muito complexa. E eu sempre gostei muito desse raciocínio, assim, de começar a identificar o que estava acontecendo com
no geral, assim, identificar tudo que tá acontecendo. E de desafios. E aí eu pensei, cara, eu vou trabalhar com coluna. E aí foi desde aquele semestre, do meu primeiro semestre de físio, que eu estudo sobre a área da coluna, assim. Aí Sempre indo atrás. Apaixonou pela coluna. Aí me apaixonei pela coluna e fiquei. E fiquei na coluna e depois comecei a focar mais nessa área, assim, de agora atender online, né? Que é o que eu mais faço. Bom demais. Bom E demais. as habilidades que você acha que pra molecada que estiver assistindo aí, Aham. qual que habilidade você acha que, tipo, ele pode falar, ó, eu tenho uma habilidade nisso, eu acho que seria ótimo pra ser um fisioterapeuta? Cara, eu diria hoje em dia que empatia. Empatia é o principal. Empatia é o principal. É que você vai lidar direto ali com o cara num momento frágil, né? Frágil. Empatia. E ainda mais se tu for pegar uma área, vamos supor, dor crônica, né? Pega um cara que tem dor há 10 anos na coluna. Quantos médicos o cara já passou? Quantos fisioterapeutas o cara já passou? O cara tá desacreditado, o cara já não vê mais nada. Então tem que ter muita empatia. E saber escutar. Saber escutar acho que é muito importante. Então se tu é uma pessoa que tu gosta de escutar e tu sabe escutar, né? Porque eu li um livro que é escutativa, né? Que uma coisa é eu escutar pensando no que eu vou responder do que tu tá me falando. Sim. E outra coisa é eu escutar querendo entender o porquê que tu tá se abrindo pra mim dessa maneira. Sim. Então tu tem empatia com a pessoa que tá na tua frente. E tu tem uma escutativa de reparar, não escutar a voz da tua cabeça, mas escutar realmente o que a pessoa tá te falando. Aí tu vai começar a entender o real motivo, o problema da pessoa. Porque aquela história, a pessoa tem dor nas costas há 10 anos. Por que ela tá procurando ajuda só hoje? Alguma coisa mudou na vida dela que agora ela quer ajuda. Ou é o neto, ou é o futebol, ou é o crossfit, ou ela não consegue dirigir, ou ela não consegue varrer a casa. Mas a gente tem que entender. Então eu diria que para a pessoa, para a fisioterapia, os principais é escutativa e empatia com o próximo. Se tu tem esses dois, e claro, o básico que é estudar, né? Sim. Eu tô excluindo, digamos, esse que é o mínimo. Eu acho que também tem um emocional preparado para uns pacientes grosseiros, né? Deve ter, né? Ah, tem. Porque o cara tá na merda, né? Normalmente o cara, que nem você falou, o cara não, tipo, acorda num dia ensolarado. Mas, é vou hoje. fazer uma fisioterapia. É hoje. Mas tu sabe que se tu fala com calma, a pessoa se desmancha. Você quebra, né? Tu quebra a pessoa. Tu quebra a pessoa. Porque ela não tá esperando isso. Né? Ela tá esperando que tu vá bater de frente com ela. E aí, quando ela te dá no meio e tu vai com calma, ela... Opa, diferente isso aqui. É, eu que tô errado. Eu que aqui, tô né? errado. Por que eu tô sendo grosseiro com esse cara aí? Por que eu tô agindo dessa maneira? E aí tu vai na calma. E aí tu vai entendendo por que essa pessoa tá Tem que assim. ter o tato, né? Tem que ter o tato. Aí o tato tu pega com o tempo. Paciência, dá pra dizer que tem que ter muita paciência. Tem que ter muita paciência. Porque tu vai falar... Os idosos. Porque tu vai falar a mesma coisa todo dia. É. Né? Tenho gente que diz assim, eu já escutei colega meu falar assim, mas Vitor, eu não tenho paciência de ficar respondendo as pessoas no Instagram e não sei o que. Eu digo, cara, é o teu trabalho, meu filho. Né? É o teu trabalho tu conversar e falar a mesma coisa todo santo dia. Tu escolheu isso porque as pessoas não têm conhecimento. Né? As pessoas não entendem o que tá acontecendo. Então tu tem que ter essa paciência de repetir a mesma coisa todo dia. Como toda profissão faz a mesma coisa todo santo Sim. dia. É a mesma pergunta que tu faz, é o mesmo comentário que tu faz, é sempre meio que padrão. Sim. Todas as profissões. Tu tem que aprender a lidar com isso. E tem que ter paciência, porque vai demorar, o paciente vai te xingar, ele vai reclamar que não tá resolvendo como ele queria. Ele acha que é o que eu falo direto, toque de Midas. Virou ouro. É mágica, os caras querem mágica. Poxa, eu entendo. Eu digo, agora eu entendo o que é ser paciente, né? Dificilmente eu tive dor na minha vida, mas eu com a TM aqui, eu tô há 15 dias, eu não consigo fechar a boca. Imagino. Eu fui num profissional, cara, melhorou um pouco. Voltou, tá horrível. Então, tu vai querendo que resolva. Mas eu, como entendo como funciona, eu sei que, cara, não vai ser uma mágica que eu resolver num dia. Às vezes acontece. Acontece. É o normal? Não é. Então a tendência não é resolver direto, a tendência é demorar. Que é aquela história, tu tem dor há 10 anos, como é resolver em uma semana? Não tem como.
São Se várias coisas, que nem você falou, várias coisas que você tem que reavaliar, arrumar. Demorou 10 anos pra melhorar? Vai demorar, no mínimo, né? No mínimo uns 3 meses aí pra gente começar pra resolver bem o problema. Não vai ser do dia pra noite. Não adianta. Exatamente. E o seu Instagram lá, falando em Instagram, lá eu dei uma olhada lá meio por cima, assim, depois eu vou olhar mais, que eu achei muito interessante. É uma coisa que, tipo, é um conteúdo que o leigo consegue ir lá e pegar várias dicasinhas ali pra ter uma saúde melhor, né? Com certeza. Cara, Você posta direto lá. Direto. Pelo menos 3 posts por semana e nos Legal. stories eu tô direto respondendo caixinha de perguntas, respondendo direct. Tudo eu que faço. De Tudo responder. você? Não, a minha noiva Aham. que faz a arte. Sim, Ela faz mas todas de as artes. responder é você, Mas de responder eu, nunca vai ter uma resposta lá que não é eu. que não é você. É eu que tô respondendo todo mundo. É. E a minha linguagem é assim. Eu falo pro leigo, né? Eu falo pra pessoa que não entende, que não sabe o que tá acontecendo. Eu falo de uma forma que é voltada pra ela, né? Que é específico, direcionado pra, poxa, tenho dor, o que eu faço? Não adianta eu ficar falando que tem um neurônio motor, que tem nocicepção, que vai subir na via ascendente, que tem a via descendente, tem o input. Se eu falar dessa maneira, não adianta, não Sim. entende. Então eu prefiro simplificar para a pessoa entender só o quê? Só o que ela precisa. Eu tenho que saber que tem uma informação que sobe e uma que desce, pronto. O nome do que sobe e do que desce importa? Não, Não. Você tem que saber que sobe e que desce. sim. Morreu o assunto aí. Na minha concepção, né? Sim, Eu acho que sim. quem tem que saber esse tipo de nome complexo é nós. A Sim. área da saúde, ou o profissional que está tratando. O paciente tem que saber a linguagem mais leiga possível. Quando estivesse explicando para uma criança de 3, 4 anos de idade. Tanto que quando a minha mãe não entende algo, eu já sei, opa, tá errado. Né? Se eu fiz um post que a minha mãe não entendeu, é porque eu... Tá certo Não isso tá daí. certo isso aí, porque se minha mãe não entendeu, tem um monte de gente que não tá entendendo. Sim. Então, eu acho que a linguagem tem que ser o mais acessível possível. Porque o leigo não é obrigado a compreender tudo. Ele tem que saber o básico para viver a vida dele. Senão ele se especializava na profissão, né? Isso mesmo. Então ele virava um profissional da área da saúde. Que nem um menino lá, né? O Anderson. Como que é o nome? O que fala, se dá curso. Tem um cara no TikTok que ele fala, né? A pessoa chega falando, eu acho que você deveria fazer assim, assim, assim. Ele fala, nossa, bonito demais, hein? Bonito demais. Você dá curso. Curso o quê? Então cala a boca. É isso aí. É Né? isso aí, tá certo. É isso mesmo. Tem que ser de uma maneira mais light. Sem dúvida. Eu acho, tem que ser light. Não Sem dá pra dúvidas. ser... Porque tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta. Mas eu enxergo que, cara, tu não é mais inteligente porque tu fala difícil. Sim, né? sem dúvida. Sem Eu dúvida. acho que é muito mais difícil, na minha concepção, tu trazer um assunto complexo e tu simplificar ele num ponto que uma pessoa leiga, totalmente leiga, consegue entender, do que tu botar um monte de informação de uma maneira complexa, que tu dificulta qualquer pessoa que vai aprender com aquilo. Quanto mais tu simplificar, mais tu sabe. Eu acho que eu já escutei uma vez essa frase, que tu só consegue explicar de uma forma simples quando tu realmente entende o assunto. Se tu não entende o assunto, tu não vai conseguir explicar de uma maneira muito simples. Tu vai falar da maneira mais complexa. Quando tu realmente entende, dominar o negócio, tu né? consegue fazer associações com situações do nosso dia a dia pra mostrar que aquilo é desse jeito, né? Então é a maneira que eu raciocino. Não, muito bom, muito bom. Cara, queria agradecer aí por você ter aceito o convite aí. Puta papo legal, foi maravilhoso. Passou voando aqui, nem sei quanto tempo deu. Cara, Mas passou rápido. voando. Bom demais. Cara, eu que agradeço o convite, né? Por estar aqui, poder Quando você passar estiver um em São pouquinho Paulo, aí mais. dá um toque, a gente tenta bolar outra coisa aí. Pode deixar, com Se junta certeza. outro tema aí, a gente faz aí um bate-papo aí. Não, bora fazer sim, com certeza. Alguma consideração, alguma coisa que você queira falar pra galera aí? Cara, eu acho que pra quem é leigo e tá assistindo e sofre com problema de coluna, sofre com dor, tenha paciência que o teu problema ele vai resolver. Só que tem que ter calma, tem que buscar o profissional correto e não dá pra botar a carroça na frente do boi, né? Não dá pra querer fazer coisas demais.
e busca um profissional e foca naquele tratamento. O que acontece muito é a pessoa faz um tratamento. Acontece comigo. Poxa, a pessoa começa um tratamento, não teve o resultado que gostaria na primeira consulta, já vai para outro. Não teve o resultado que gostaria naquela, já vai para outro. A pessoa vai pulando de galho em galho e não resolve nunca o problema. Então, vai num profissional, pesquisa sobre o profissional, vai atrás dele, confiou nele. Ele estudou para isso. Confia nele, que se ele tá te tratando para isso é porque ele sabe como é que funciona o processo e o passo a passo. Então, acho que esse é o principal ponto que eu queria trazer aqui, que é, poxa, essa paciência do paciente. Porque realmente acontece, não é fácil. E né? aceite, né? Aprende a aceitar. Aprende a aceitar. Da hora, Mas é isso Vitão. aí. Obrigado mesmo, hein, mano? Eu que agradeço. Satisfação total. Galera, mais um episódio aí. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Segue o Vitor lá nas redes sociais. Vou deixar nas inscrições. E é isso aí. Muito obrigado e valeu aí a participante invisível aí, ó. Minha queridíssima esposa, Lu. Valeu, obrigada. É isso aí. Até a próxima. Até. Valeu. Da hora,